Lois é o curandeiro mais fraco, que só conhece uma magia de cura básica, e por isso é expulso do seu grupo, fazendo com que todos ao redor o rotulem como um fracassado ignorante. Mas eles não tinham ideia de que ele escondia um poder como nunca viram. Então, o que acontecerá quando o curandeiro mais fraco se revelar o aventureiro mais poderoso de todos? A história começa com uma jovem garota à deriva após goblins atacarem a carruagem em que ela viajava. Quando os goblins estão prestes a acabar com ela, um garoto misterioso surge do nada para salvá-la. Alguns anos depois, nosso protagonista Lois é perguntado se gostaria de se juntar ao grupo de uma garota. Todos ao redor ficam de queixo caído ao ouvir que essa garota realmente quer se juntar a ele. O próprio Lois fica chocado. Mas a garota aponta para o seu cartaz, que claramente anunciava por membros para o grupo. Essa garota não recua, ela insiste em se juntar a ele e orgulhosamente declara que é um artista marcial. Lois, meio sem jeito, se apresenta como um tipo de curandeiro. Mas antes que as coisas possam ir adiante, uma funcionária da Guilda dos Aventureiros chamada Amris chega correndo, pronta para impedir que essa garota cometa o maior erro da vida dela. Amris então revela que esse cara ganhou o apelido de o Incompetente Mor. Claro, ele é um curandeiro, mas o cara só conhece a magia mais básica, chamada cura. Ele é apenas mais um órfão do labirinto, como muitos outros que perderam os pais e tiveram que se tornar aventureiros para sobreviver. Mas mesmo depois de todos esses anos, Lois não consegue lançar uma cura em área ou algo superior à magia de iniciante, então ele é famoso por ser um fiasco total. Mas apesar de sua reputação, Lois de alguma forma conseguiu entrar em um grupo chamado Espada Relâmpago, até que o expulsaram recentemente por não saber magia de desintoxicação. A notícia se espalhou e agora ninguém o quer em seus grupos porque, bem, ele é completamente inútil. Ainda tentando proteger a garota, Amris avisa que se ela se juntar a Lois, nunca fará dinheiro. Mas Naru casualmente solta que já está podre de rica. Amris surta ao ver quanto dinheiro Naru está carregando, explicando rapidamente que a maioria dos aventureiros nessa cidade são basicamente uns bandidos. A multidão de gente com cara de poucos amigos ao redor deles confirma o que ela dizia, e ela avisa Naru para nunca ostentar tanto dinheiro assim. Naru a agradece educadamente, e Amris imediatamente percebe que essa garota é uma novata completa no mundo da aventura. Então, no estilo malandra dela, Amris oferece-se para apresentá-la a um grupo de iniciantes, claro, mediante uma taxa. Mas Naru choca a todos quando recusa na lata, pois ela estava morrendo de vontade de entrar no grupo de Lois há muito tempo. Lois e Naru então saem para assinar alguns papéis para oficializar o grupo, mas Naru está praticamente furando a cabeça de Lois com o olhar. Por alguma razão, ela tem uma admiração meio estranha por ele, e encontrá-lo novamente parece um alívio. Então a pequena excêntrica fica totalmente sem chão quando Lois lhe diz para assinar o nome, mas ela se recompõe rapidamente. Lois paga a taxa da guilda, e assim, o grupo deles está agora oficializado. Uma vez lá fora, Lois começa a divagar sobre como ninguém jamais alcançou a parte mais profunda do labirinto de Martet. Ainda está envolto em mistério, e ninguém faz a menor ideia de quem ou o que é o chefe final. Aventureiros acorrem à cidade de Martet esperando fazer fortuna, transformando-a em uma das maiores cidades da nação. Lois, sendo o louco que é, quer mergulhar de cabeça no labirinto agora mesmo, neste exato segundo. Enquanto isso, Naru se pergunta se isso é sequer uma boa ideia, considerando que o grupo deles mal tem algumas horas de existência. E também antes de partirem, Amris avisou Lois que Naru é uma novata, então ele deveria levá-la apenas para os campos por enquanto. O labirinto vaza poder mágico, gerando monstros em certas áreas, e os campos são um desses lugares. Felizmente, apenas monstros fracos aparecem lá. É para ser o campo de treinamento perfeito para novatos, mas também é irritantemente enorme, dificultando encontrar algo para lutar. O labirinto, por outro lado, está repleto de criaturas, e é exatamente isso que Lois está louco para encontrar. Ele tranquiliza Naru dizendo que ficarão bem, desde que não se aventurem muito fundo. E se as coisas derem errado, ele tem tudo sob controle. Sua confiança é bem selvagem para um curandeiro, mas ele minimiza, como se não fosse nada demais. E eles seguem em frente. Quando chegam, Naru insiste em ir na frente. Afinal, ela é uma artista marcial, então faz sentido Lois dar suporte a ela como curandeiro. Lois admira a confiança dela, mas não consegue deixar de se perguntar se ela realmente sabe lutar. Naru acaba rapidamente com qualquer dúvida ao detonar um grupo de goblins, e Lois fica genuinamente impressionado. Ele explica que aventureiros ganham a vida vendendo as pedras mágicas que os monstros deixam cair, e a guilda as compra porque são valiosas para todo tipo de coisa. Mas ele acrescenta que ela já deveria saber disso, mesmo sendo uma iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas de Goblin não valem muito, então se quiserem ganhar dinheiro de verdade, precisarão derrotar monstros mais fortes. Ambos concordam em ir mais fundo na masmorra para um saque melhor, e Naru até jura proteger o frágil curandeiro se algo der errado. Não muito depois, é Lois quem a salva quando a impede de pisar em uma armadilha. Ele mostra a ela onde ela quase bateu as botas e explica que percebeu a armadilha por causa das pedras de cores diferentes. Geralmente, detectar armadilhas é trabalho de um ladrão, então Naru fica perplexa e pergunta como Lois, um curandeiro, conseguiu fazer isso. Lois casualmente responde que é aventureiro há muito tempo, então aprendeu uns truques pelo caminho. Enquanto se aventuram mais fundo, eles se deparam com um meio-orc, que não deveria estar neste nível da masmorra. Meio-orcs são demônios de nível médio, e seus corpos grandes e resistentes os tornam um verdadeiro desafio para derrotar.
A força deles é equivalente à de monstros dos níveis inferiores, então ver um aparecer definitivamente não é normal. Os instintos de Naru a mandam dar no pé e fugir, mas Lois está convencido de que podem derrubá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas para sua surpresa, ela concorda porque confia no julgamento dele. Naru então inicia a luta, mas fica chocada quando seu primeiro ataque parece que está chutando uma parede de tijolos. A fera pode ser lenta, mas Naru ainda leva um golpe, e as coisas rapidamente desandam. Ela se vê encurralada, a luta virando contra ela, mas estranhamente o meio-orc não a finaliza. Justo então, os olhos de Naru se arregalam em descrença enquanto Lois surge do nada, cravando sua espada bem no peito do orc, salvando-a no último segundo. Lois fica aliviado que Naru esteja bem, mas ela não consegue deixar de se perguntar se esse cara é realmente apenas um curandeiro. Lois, como de costume, minimiza, explicando que seus anos como aventureiro o ensinaram alguns truques de combate corpo a corpo. Naru, ainda cética, aponta que o ataque dele não parecia exatamente um truque simples, mas Lois a distrai ao notar que ela está ferida. Naru tenta ignorar, dizendo que não é nada demais. Mas os instintos de curandeiro de Lois entram em ação. Ele sabe que mesmo os menores ferimentos precisam de atenção adequada. Naru insiste que está bem, mas Lois a cura de qualquer forma, não aceitando um não como resposta. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior que as pedras dos goblins e repleta de muito mais poder mágico, o que significa que renderá um bom preço. Lois, satisfeito com o que viu das habilidades de luta de Naru, sugere que eles já ganharam dinheiro suficiente e podem encerrar o dia. Mas Naru, a lutadora, insiste que ainda pode continuar. Então os dois continuam prontos para mais caça. Mais tarde, Amris fica de queixo caído ao ver quantos monstros Lois e Naru derrotaram em apenas um dia. Então ela rapidamente percebe que Lois deve ter arrastado a novata para o labirinto. E para piorar a situação, o fato de terem trazido uma pedra de orc significa que ele a levou para o nível intermediário. Mas Lois a corrige, dizendo que foram apenas ao nível superior. Os orcs não deveriam estar lá, mas isso coincide com o que outros aventureiros têm relatado. Os superiores têm estado agitados ultimamente, então Amris começa a pensar que algo grande pode estar acontecendo no labirinto. O humor dela muda rapidamente, porém, pois ela está mais do que feliz em pagá-los pela sua colheita. Naru fica preocupada com o entusiasmo de Amris, então Lois explica que funcionários da guilda recebem um aumento quando compram pedras mágicas, mas apenas dos aventureiros pelos quais são responsáveis. Quanto mais Lois e Naru ganham, mais Amris recebe. Lois, ainda chocado com o tamanho do pagamento, precisa ser lembrado por Amris para dividir com Naru. Lois jamais esqueceria, mas ele está atordoado porque mesmo depois de dividir, ainda é 10 vezes mais do que ele já havia ganhado antes. Essa constatação o atinge em cheio, e Lois cai numa profunda depressão. Amris intervém para explicar a Naru que Lois havia sido completamente passado a perna enquanto estava no grupo Espada Relâmpago. Eles nunca lhe deram sua parte justa das recompensas. Naru fica absolutamente furiosa ao ouvir isso, e exige que a guilda faça algo a respeito, mas a decisão é de Lois, e ele escolhe deixar pra lá. Ele está feliz com seu novo grupo, e só quer esquecer o passado. Enquanto eles saem, um homem misterioso os observa das sombras. Mais tarde, a gananciosa Amris está contando seu suado dinheiro, mas leva um susto quando o homem aparece. É Anseom, o chefe dela, e ele está preocupado que ela possa ter ajudado Lois a encontrar um novo grupo. Amris minimiza, dizendo que não tem algum poder mágico de persuasão forte o suficiente para convencer alguém a se juntar ao grupo de Lois. Em vez disso, ela explica, havia apenas essa garota que viu algo especial nele. Anseom parece saber quem é essa garota de cabelo azul, mas por alguma razão, isso claramente o incomoda. Naquela noite, Lois fica chocado ao descobrir que a notícia de ele ter um novo membro no grupo já se espalhou como fogo pela cidade. Aparentemente, o notoriamente incompetente Lois arranjando algum pobre coitado para se juntar ao seu grupo é uma grande notícia. Lois então se move para reservar um quarto e Naru fica toda sem graça com a ideia de dividir um quarto com ele. Lois rapidamente decide que devem dormir em quartos separados, mas isso parece deixar Naru um pouco desapontada. Eles vão para seus quartos para a noite, e os pensamentos de Naru voltam para quando ela foi curada. Acontece que Naru era a garota da carruagem, e Lois era o cara que a resgatou. Depois que ele a curou, ela ficou muito grata, mas Lois, no seu estilo típico, pediu desculpas por não ter feito mais. Apesar de tudo isso, Naru permaneceu estranhamente otimista, mesmo que os goblins provavelmente massacraram todos os outros na carruagem. Ela não parecia se importar e apenas jurou que se tornaria uma aventureira. Daquele dia em diante, Naru estava determinada a entrar no grupo de Lois, prometendo protegê-lo. Desde então, Naru tem treinado como uma louca, esperando uma chance de estar ao lado de Lois. Então, no momento em que ouviu que Lois foi expulso do grupo dele, ela correu direto para a cidade. A pequena Stalker ficou em êxtase. Seu plano funcionou perfeitamente. Não só ela formou um grupo com Lois, mas eles até derrubaram um orc juntos. Ela está fazendo tudo por ele, então a destrói quando ela percebe que ele nem a reconheceu. Faz sentido, porém sua aparência mudou tanto desde então, mas essa não é a única coisa que está diferente. Lois é muito mais forte do que ela se lembrava, e nem parece que ele precisa mais da proteção dela. Sacudindo esses pensamentos, Naru se lembra de sua promessa de proteger Lois, custe o que custar. Ela então se reanima para se preparar para dormir. Mas uma coisa ainda a incomoda. Como é que as pessoas chamam Lois de incompetente se ele é, na verdade, insanamente poderoso?
A história então volta para Lois lutando contra uma hidra ao lado de seu antigo grupo. É claro, eles estão em apuros. A ladra do grupo está ferida, e Lois usa sua magia de cura nela. Ela pergunta se pode curar venenos, e ele explica que não. Mas se ele aumentar a força física dela, ela será capaz de combater o veneno por conta própria. A ladra não fica nada feliz e reclama, mas antes que ela possa terminar, o líder arrogante a interrompe, exigindo que parem de choramingar e voltem à luta assim que ela estiver curada. A ladra, farta, explode com o líder idiota, dizendo que está sem condições de lutar, então o líder se vira para Lois e ordena que ele cuide dela. Lois, já frustrado, lembra ao líder que disse para ele trazer antídotos para essa exata situação. Claro, o líder foi muito pão duro para comprá-los, reclamando do preço. Agora, no seu estilo típico, ele culpa Lois por não conseguir fazer mais, até o acusando de ser um curandeiro inútil que só sabe magias básicas de cura. O líder então grita desesperadamente com a aterrorizada maga Armija para lançar uma magia. Então ela, tremendo, consegue lançar uma bola de fogo, mas não faz nem cócegas na hidra. A essa altura, o líder está farto, pensando que toda a sua equipe é patética. Percebendo que estão completamente superados, ele amarelou e ordena a retirada, fugindo como um covarde. Armia o segue, e Lois é deixado para ajudar Sibéria a escapar, apoiando-a em seu ombro. No dia seguinte, em vez de refletir sobre os próprios erros, o grupo culpa Lois pelo fracasso e o expulsa. Lois fica completamente chocado com aquilo. Então Sibéria também o acusa de ser a razão pela qual não conseguiram vencer a Hidra. Mas Lois calmamente aponta a verdadeira razão. Eles ficaram festejando até o amanhecer, tão exaustos que nem o líder nem Sibéria estavam no seu melhor durante a batalha. O líder, sentindo-se atacado, pergunta se Lois os está culpando. Lois insiste que não, mas todos se voltam para Armia para a palavra final. Mas o líder a intimida com o olhar, então ela cede à pressão e joga Lois na fogueira, apontando o dedo acusador para ele. Descobrimos então que Lois estava sonhando com o passado e acorda abalado. Ele reflete que talvez este incidente o incomodou mais do que ele imaginava, considerando que ainda assombra seus sonhos. Ele pega um pouco de água, pensando numa situação parecida de anos atrás. Foi 6 anos atrás, e mesmo então, ele já tinha a reputação de ignorante. Mas apesar disso, ele ainda mantinha o sonho de se tornar um grande aventureiro. Foi quando um grupo o procurou, oferecendo-lhes uma vaga, e Lois, ansioso pela chance, aceitou na hora. Mas não o levaram como curandeiro, mas sim como isca. Eles o jogavam na frente dos monstros, esperando que ele atraísse a atenção enquanto eles ficavam na retaguarda. Lois desviava dos ataques, correndo por sua vida, e embora estivesse acostumado a ser tratado assim, afinal, era um órfão do labirinto, mas aquilo ainda o incomodava profundamente. Eventualmente, os monstros se cansaram dele e se voltaram para o resto do grupo, matando todos. Lois de alguma forma conseguiu escapar, mas a dor de nunca ser tratado como um verdadeiro aventureiro permaneceu. Foi então, enquanto vagava, que ele se deparou com um grupo de goblins atacando uma carruagem, e ao lado dela, uma garota se escondia dos monstros. Mesmo agora, Lois não tem certeza do porquê decidiu ajudá-la. Ele lutou contra os goblins, pensando que talvez sua vida sem valor pudesse ser trocada para salvar a dela. E isso daria algum sentido à sua morte, mas ele não era forte o suficiente, e os monstros o nocautearam. Quando recuperou a consciência, viu a garota parada sobre ele, aliviada por ele estar acordado. Ela explicou que a Ordem dos Cavaleiros havia chegado a tempo de salvá-la, e Lois, sentindo-se completamente inútil, pensou que era mesmo um idiota por não conseguir salvar nenhuma garota. Para sua surpresa, ela o agradeceu, dizendo que se não fosse pela ajuda dele, os cavaleiros não teriam chegado a tempo. Ela novamente lhe disse que ele parecia legal lutando, embora Lois achasse difícil de acreditar. Percebendo que ela estava ferida, seus instintos entraram em ação e ele rapidamente usou sua magia de cura nela. Ela o agradeceu novamente, e ele respondeu que curar era tudo o que ele podia fazer. Ele então desabafou sobre como seu próprio grupo o usava como mera isca. A garota ficou de coração partido ao ouvir como Lois havia sido tratado como isca viva, e começou a chorar por ele. Então suas lágrimas rapidamente se transformaram em determinação, e ela jurou que quando crescesse, se tornaria uma aventureira, entraria no grupo dele e o protegeria. Lois ficou tocado pelas palavras dela, mas ao partir com os cavaleiros ele sabia, no fundo, que ela provavelmente era de uma família nobre, e que as chances de ela se tornar uma aventureira, muito menos entrar em seu grupo, eram mínimas. Mas as palavras dela lhe deram a coragem que ele tanto precisava, e com esperança renovada, decidiu dar mais uma chance à vida de aventureiro. Motivado pela promessa dela, Lois procurou mentores que o treinaram em esgrima e magia. Embora ele fosse principalmente um curandeiro e só podia usar sua magia de cura, ele trabalhou duro para dominar outras habilidades, superando o que ele pensava ser possível. Após completar seu treinamento, ele finalmente encontrou um novo grupo para se juntar, as Lâminas do Relâmpago. Olhando para trás, fez sentido o porquê aquele sonho ressurgiu. Ele percebeu que se não fossem as palavras daquela garota, ele não estaria onde estava agora. E se tivesse desistido, nunca teria tido a chance de vê-la novamente. Enquanto Lois reflete sobre isso, Naru bate à sua porta, perguntando se ele quer tomar café da manhã. Lois concorda, e eles saem juntos. A cena então muda para eles no labirinto, onde Lois anuncia que irão para os níveis inferiores hoje. Mais tarde, eles se encontram diante de um círculo de teletransporte. Naru, animada, menciona que nunca viu um antes, então Lois explica que esses círculos não são encontrados em todos os labirintos. Este foi colocado por um mago logo após a descoberta do labirinto, mas Lois não sabe muito mais sobre ele.
Naru então, pensando nas possibilidades, diz que seria ótimo se pudessem usá-lo para se teletransportar para qualquer lugar, mas Lois esclarece que só podem usar este círculo para se teletransportar para outro círculo. Naru então divaga que teria sido muito mais fácil se a cidade tivesse um círculo de teletransporte. Ela supõe que não instalaram um na cidade por medo de que monstros pudessem invadir. Lois a corrige, explicando que monstros não podem usar esses círculos, mas o verdadeiro problema é que o conhecimento para criar novos foi perdido séculos atrás. Então não há mais como fazê-los. Eles então ativam o círculo e se teletransportam para os níveis intermediários. E quando chegam, Lois avisa Naru que os monstros aqui são mais fortes do que os que eles enfrentaram antes, pedindo para ela ficar alerta e ter cuidado. A cena muda para Lois e Naru no meio da batalha, contra um grupo de monstros. Lois rapidamente despacha sua parte, mas quando Naru acerta um soco em uma das criaturas, o punho dela atravessa o corpo como se fosse feito de ar. Ela olha confusa para Lois, que lhe diz que é um Lich, um monstro feito de pura energia espiritual, não tem forma física. Então ataques normais não funcionam. Naru, percebendo que ele está certo ao ver através do corpo do Lich, ouve Lois aconselhar a retirada, já que nenhum deles pode usar magia, o que os coloca em séria desvantagem. Mas Naru, confiante, menciona que pode dar conta, e Lois imediatamente entende o que ela está insinuando. Vemos Lois habilmente atraindo a atenção do Lich, dando tempo para Naru preparar seu ataque. Enquanto Lois corre, ele explica que, com treino suficiente, as pessoas podem controlar seu prana, uma energia espiritual interna, usada para combater seres espirituais como o Lich. Então vemos Naru infundir seu punho com prana e com um soco devastador, ela aniquila o Lich. Ela celebra sua vitória, mas Lois rapidamente percebe que ela está ferida. Percebendo que ela deve ter se machucado ao desferir o ataque, ele tira um item mágico e o usa para lançar uma magia de cura nela. Ele explica que este item específico aprimora feitiços de cura, tudo graças à pedra mágica que está embutida nele. Lois então continua, explicando que a guilda coleta essas pedras mágicas dos aventureiros, as repassa para os artesãos, que as forjam em itens mágicos e, por fim, as devolvem aos aventureiros. Depois que Naru está completamente curada, ela pergunta ao Lois quanto vale aquela pedra mágica que eles acharam, e ele estima que pode render uma boa grana. Eles então vendem a pedra para Amris, que os paga super bem por ela. No caminho de volta para a estalagem, o Lois fica bem surpreso com a grana que eles tiraram da venda. Enquanto passeiam pelas ruas, notam uma baita confusão, então se aproximam curiosos para dar uma olhada melhor, e veem dois aventureiros no meio de uma discussão acalorada, parecendo que vão sair no tapa a qualquer momento. Lois então comenta com a Naru que brigas assim têm se tornado bem comuns por aqui ultimamente, e explica que aventureiros que causaram problemas em outros lugares estão migrando para esta cidade. A Naru lembra que a Amaris tinha mencionado algo parecido, e enquanto olham ao redor, veem aventureiros com cara de poucos amigos por toda parte. Lois suspira, pensando que isso virou um verdadeiro saco para os aventureiros mais respeitáveis, mas ele rapidamente muda de assunto, sugerindo que se deem ao luxo de algo bem chique, já que acabaram de receber. A cena então corta para eles na estalagem, desfrutando de um banquete daqueles. A estalajadeira parece um tanto nervosa, se perguntando se o Lois realmente conseguiria pagar a conta de tudo aquilo, mas ele sorri, garantindo a ela que não se preocupe, enquanto pede uma caneca de cerveja. A Naru, claro, não querendo ficar de fora, pede uma cerveja também. Mas ela é imediatamente barrada, ouve que é muito jovem para beber, então ela bufa, claramente nada feliz por ser tratada como uma criancinha. Aí, assim que terminam de comer, a Naru pergunta ao Lois sobre uma torre bem estranha que ela notou na beira da cidade. Ela tem visto estruturas bem parecidas surgindo por toda a cidade. Lois admite que é bem esquisito e conta a ela que uma vez ficou curioso e perguntou aos construtores sobre isso. Para a surpresa dele, nem mesmo eles sabiam quem tinha encomendado as torres ou o porquê. A Naru, de olhos arregalados, fica chocada, e o Lois explica ainda mais. O construtor foi contratado por um agente que representava outro agente, e assim por diante. É uma daquelas longas cadeias de intermediários, e quem realmente está por trás disso tudo não quer ser encontrado de jeito nenhum. Lois dá de ombros, dizendo que no fim das contas não importa muito, desde que ninguém se machuque. Para ele, é só mais um sinal de que tem muita gente estranha nesse mundo. E ele ainda brinca, dizendo que seria melhor construir um muro em volta da cidade em vez dessas torres misteriosas. A Naru, pensando bem naquilo, aponta que a cidade nem sequer tem um muro. Ela admite que gosta da sensação de abertura. Mas o Lois levanta um bom ponto. Poderia ser um problemão de verdade se uma guerra estourasse. Então ele pergunta a ela como eles fariam para deter os invasores. Mas sem hesitar, a Naru responde que com tantos aventureiros por ali, não há motivo para se preocupar, eles vão proteger a cidade de qualquer coisa que apareça. O Lois concorda com ela, e com isso, os dois seguem para o quarto para passar a noite. Mas antes que o Lois entre no quarto dele, a Naru tenta pará-lo, claramente querendo dizer algo, mas as palavras simplesmente não saem. Em vez disso, ela, toda sem jeito, apenas lhe deseja uma boa noite. Já no quarto dela, ela se deita na cama, pensando em como queria ter a coragem de pedir para ficar no quarto do Lois, mas ela simplesmente não consegue de jeito nenhum dizer isso. Enquanto isso, o Lois se deita na própria cama, sentindo-se grato por finalmente fazer parte de um grupo novamente. Ele não tem certeza se um dia vai rever aquela garotinha do passado, mas graças a Naru, ele sente que pode continuar nessa vida de aventureiro por mais um bom tempo.
A cena então corta para as lâminas do relâmpago. O líder deles, Margulis, apresenta a nova curandeira do grupo, a Lyra, mas ela não recebe a mais calorosa das boas-vindas dos outros membros, o que a deixa um tanto desconfortável, sabe? Ainda assim, Margulis está super confiante de que com essa nova equipe, eles finalmente conseguirão derrotar a Hydra. Em seguida, a cena muda para um lugar bem escuro e sinistro. Hanseon é visto informando a alguém que a princesa adormecida está no momento na cidade e formou um grupo com o Louis, fingindo ser apenas mais uma aventureira qualquer. O velho com quem ele está falando fica surpreso ao saber que o Louis ainda está na cidade, então ele comenta que precisam se livrar dele, pois o tempo está se esgotando, e o Hanson concorda enquanto tramam seu próximo passo. Então vemos que o grupo volta para o pântano para enfrentar a Hydra, e felizmente a besta ainda não regenerou suas cabeças, então não será um pesadelo tão grande assim para lidar. Margulis então rapidamente apresenta um plano. Ele e a Lyra atacarão pela frente, a Armia dará suporte mágico e a Sibéria se esgueirará por trás para um ataque surpresa. Ele está todo pronto para avançar quando a Lyra de repente pede um tempo, recusando-se categoricamente a ficar na linha de frente, afinal, ela é uma curandeira, não um tanque de guerra. Margulis fica perplexo e diz que o Lois, o último curandeiro deles, lutava lado a lado com eles no calor da batalha. A Lyra fica chocada, pois não consegue acreditar que eles faziam um curandeiro ficar na linha de frente, mas o Lois nunca pareceu se importar com isso. Na verdade, a Sibéria completa, lembrando que o Lois deu uns golpes matadores, sendo até mesmo quem cortou uma das cabeças da Hydra. A Lyra ainda está descrente, mas o Margulis rapidamente a tranquiliza, porque ele não espera que ela faça algo tão louco assim, de jeito nenhum. E se ela não consegue lidar com a linha de frente, tudo bem, sem problemas. Mas para ter certeza, ele pergunta se ela pode pelo menos lançar Desintoxicar para combater o veneno da Hydra, e isso a Lyra definitivamente consegue fazer. Então, com isso resolvido, Margulis ordena que todos se posicionem, porque é hora de matar a Hydra de uma vez por todas. Enquanto isso, de volta à cidade, o Lois e a Naru acabaram de voltar de mais uma viagem super bem sucedida ao labirinto e a Amber está feliz em ver que eles trouxeram um monte de joias para vender. Ainda assim, ela não consegue deixar de lembrar o Lois para não forçar a Naru demais, afinal ela ainda é uma aventureira novata, né? O Lois a tranquiliza, dizendo que está sendo bem cuidadoso com as lutas em que eles se metem. A Amherst fica aliviada ao ouvir isso, mas ela aponta que um grupo de apenas 2 pessoas tem seus limites, então ela sugere que pensem em recrutar mais membros para facilitar as coisas. O Lois concorda que um grupo maior aliviaria a carga, mas no final das contas, ele decide que não vale a pena a dor de cabeça, porque ele e a Naru já estão faturando uma grana preta do jeito que estão. A Amherst admite que ele tem um ponto considerando o quanto eles têm ganhado e que até poderiam alugar uma casa em vez de ficar na estalagem, se realmente quisessem. A Naru não tinha a menor ideia de que dava para alugar uma casa na cidade, então a Amherst explica que há um limite de equipamentos e saques que você pode guardar numa estalagem. Mas quando você tem um quarto particular, o armazenamento não é problema, embora venha com um preço bem salgado, viu? Mas então ela acrescenta, com um sorriso maroto, que a verdadeira vantagem é a privacidade extra. Especialmente se você tem um grupo misto, digamos, as atividades noturnas ficam bem mais convenientes. Se é que me entende. Por alguma razão, a Naru de repente parece muito interessada em alugar uma casa particular, mas quando a Amber nota a falta de reação do Lois, ela conclui que as atividades noturnas não rolam pra eles. Falando em casas particulares, o Lois lembra que as lâminas do relâmpago também tinham uma, embora não fosse lá muito glamourosa pra ele, porque o faziam dormir no armário da despensa, que era tão confortável quanto o nome sugere, ou seja, nada. A Ambrys então ri de como Lois foi maltratado, mas ela lhe dá um lado positivo. Ser expulso das lâminas do relâmpago foi provavelmente a melhor coisa que já aconteceu com ele, porque desde que ele saiu, o Margulis e a turma dele não completaram uma única missão sequer. Então vemos o Margulis se perguntando por que ele não consegue descobrir o motivo de estarem falhando. Mas a Lyra sabe exatamente o porquê. Ele é muito burro para perceber que não é forte o suficiente para enfrentar uma Hydra de frente. O Margulis a ouve, está prestes a começar a gritar, mas a Lyra o cala, mandando ele ficar quieto para ela poder se concentrar em curar a Armia. A Armia estava gravemente ferida e envenenada, e a Lyra precisa de toda a concentração que puder. Enquanto a Lyra trabalha, a Sibéria admite para o Margulis, embora ela odeie dizer isso, que o Lois pode ter sido mais valioso do que eles davam crédito. Claro, ele era péssimo em cura, mas sempre dava conta do recado no final das contas. Além disso, ele nunca percebeu que estavam o enganando com o pagamento, o que o tornava o membro perfeito do grupo. Margulis, agora desejando que o Lois não tivesse saído, precisa de um lembrete da Sibéria de que foi ele mesmo quem o expulsou. E ainda fez um grande escândalo na hora de fazer isso. O Margulis tinha esquecido completamente desse detalhe, mas agora que ele se lembra, ele pensa que trazer o Lois de volta deve ser moleza. Tudo o que precisam fazer é pedir, e o Margulis tem certeza de que o Lois voltará correndo, implorando para entrar. Afinal, quem recusaria a chance de se juntar novamente às famosas lâminas do relâmpago, não é mesmo? Embora a Sibéria esteja começando a se perguntar se ela realmente quer ficar no grupo a essa altura do campeonato. Na manhã seguinte, a Lyra finalmente termina de curar a Armia. A Armia então acorda e a agradece pela ajuda, mas a Lyra está apenas feliz por ter conseguido fazer algo útil, sabe? Ela então verifica se a Armia se sente bem o suficiente para comer, e quando a Armia diz que sim, a Lyra desce para pegar um pouco de comida. No entanto, assim que ela desce e pergunta onde a comida está guardada, ela percebe que a Sibéria e o Margulis não estão em lugar nenhum, deixando-a completamente sem a menor ideia de para onde eles podem ter ido. Enquanto isso, o Margulis e a Sibéria estão na guilda, e claro, o Margulis está fazendo um escândalo, e ele declara em voz alta que está disposto a deixar o Lois graciosamente retornar ao seu grupo. Mais uma vez, a sala inteira congela em descrença, com o Lois sendo o mais chocado de todos. Ele então pede ao Margulis para repetir, porque, com certeza, ninguém poderia dizer algo tão estúpido assim, né? Margulis repete, então os ouvidos do Lois não o estavam enganando de fato.
Ao mesmo tempo, a Naru e a Amherst testemunham o espetáculo. A Amherst explica para Naru que aquele loiro barulhento é o mesmo gênio que expulsou o Lois do grupo, e agora ele está tentando trazê-lo de volta com todo aquele papo condescendente e sem noção. O Lois está visivelmente sem a menor graça com o discurso pomposo do Margulis, mas antes que ele possa sequer falar, o Margulis o interrompe, assumindo que o Lois ainda pode estar amargurado por ter sido enganado com o pagamento enquanto estava no grupo deles. Margulis, em seu jeito desmiolado de sempre, pede desculpas, finge que foi tudo apenas um erro inocente e promete que desta vez o Lois vai receber a parte justa dele. Além do mais, eles realmente precisam dele agora, já que a nova curandeira é praticamente inútil numa luta, coitada. A Sibéria observa descrente, certa de que o Lois nunca aceitaria um pedido tão absurdo. Mas para o choque completo dela, o Lois realmente agradece ao Margulis pela oferta. A Naru, furiosa com a ideia de o Lois ser levado, irrompe na frente dele e começa a gritar com o Margulis, dizendo que não há a menor chance de o Lois se juntar ao grupo deles novamente. O Lois gentilmente toca o ombro dela, acalmando-a e tranquiliza a Naru, dizendo que ela não tem nada com que se preocupar porque ele não vai a lugar nenhum. Ele então se vira para o Margulis e diz que estava apenas sendo educado quando agradeceu, mas que não tem o menor interesse em se juntar novamente ao grupo dele. Nunca. Jamais. O Margulis não consegue acreditar que acabou de levar um fora, então ele começa a se atrapalhar todo, acusando a Naru de tentar manter o Lois só pra ela, porque ela finalmente percebeu o quão valioso ele é. Aquele dedo agressivo do cara apontando está começando a irritar seriamente o Lois, então ele agarra o Margulis pelo pulso, se inclina e o avisa categoricamente que se ele sequer pensar em machucar a Naru, ele vai acabar com um corpo tão desfigurado que nem a própria mãe dele o reconheceria. Com isso, o Lois se vira para sair, e a Naru, que nunca perde uma chance, aproveita para esfregar na cara do Margulis. Depois que eles saíram, o Margulis fica lá parado, sem a menor noção e completamente irritado. Ele ainda quer derrubar aquela Hydra, então ele grita com a Amherst, exigindo que ela recomende um novo aventureiro para o grupo dele, de preferência um que possa realmente lidar com a luta na linha de frente, junto com ele. A Amherst, já farta de tanta bobagem dele, está prestes a dar um esporro nele, mas ela é salva do incômodo quando um aventureiro sai da multidão, e esse cara parece que já venceu o chefe final, e está ali só para limpar os extras, sabe? O homem misterioso então oferece para se juntar ao grupo do Margulis, e casualmente pergunta se a força dele está à altura dos padrões do Margulis. O Margulis o avalia, e sim, o cara parece que poderia levantar uma montanha no supino, mas o Margulis quer ter certeza, né? Ele saca a espada e avança contra o homem, mas é uma péssima jogada, porque com apenas um golpe, o homem desarma o Margulis num instante, deixando-o parecendo um completo idiota na frente de toda a guilda. Que vergonha. A Sibéria, por outro lado, não tem tanta certeza assim, porque ela desconfia de qualquer um que ande por aí usando máscara o tempo todo, sem tirar nem pra comer. Mas o Margulis não se importa nem um pouco, porque se eles não derrubarem a Hydra, a já abalada reputação das lâminas do relâmpago vai afundar mais rápido que uma pedra num lago. Ele então se aproxima do cara e pergunta o nome dele, e o homem simplesmente diz que seu nome é Shig. Enquanto isso, de volta à estalagem, a Naru está se admirando no espelho quando ouve alguém batendo na porta do Lois. Ela curiosamente sai para verificar quem é, e encontra a Sheila parada ali. Por um momento, a mente dela salta para o pior, pensando que a Sheila está ali para dar em cima do Lois, mas depois de pensar um pouco, ela percebe que provavelmente não é bem o caso. Assim que o Lois finalmente abre a porta, a Sheila o informa que ele tem convidados esperando por ele lá embaixo. Surpreso, mas curioso, o Lois decide ver o que está acontecendo. Quando ele desce, o Lois e a Naru são recebidos pela Armia e pela Lyra. A Armia, parecendo culpada, pede desculpas por fazer um pedido tão ousado, mas pergunta se o Lois poderia ajudá-los apenas desta vez. O Margulis ainda está determinado a derrubar aquela Hydra, e até contratou um novo guerreiro para a missão, mas a Lyra não acha que isso será suficiente. Para começar, o Margulis é muito teimoso para comprar poções Anduka, porque embora custem dinheiro, ele nunca vai perceber o quão imprudente está sendo até que alguém acabe morto. A Armia sabe que é tarde demais para pedir desculpas agora, mas ela reconhece o quão forte o Lois é, e se ele não tivesse cortado a cabeça da Hydra da última vez, o grupo inteiro deles teria sido aniquilado. O Lois minimiza seu papel e diz que não fez tanto assim, que é bobagem. Mas a Lyra rapidamente aponta que mesmo com duas das cabeças da Hydra já cortadas, o grupo mal sobreviveu. E se a besta estivesse em perfeitas condições, eles estariam fritos com certeza. O Lois, agora curioso, pergunta a Armia o que exatamente ela está pedindo a ele. A Armia se levanta e diz que quer que o Lois lute com eles novamente, porque ela está convencida de que podem derrotar a Hydra se ele estiver lá. Basicamente, ela está pedindo para ele se juntar novamente às lâminas do relâmpago. Mas o Lois já teve essa conversa com o Margulis antes, e a resposta dele não mudou em nada. A Naru então se pergunta, confusa, por que a Armia está tão determinada a ajudar o Margulis, quando toda a situação parece um verdadeiro pesadelo para ela. A Armia admite que o Margulis tem mais falhas do que ela pode contar, e isso é sendo bem generosa. Mas, para o bem ou para o mal, ele ainda é membro do grupo dela. A Naru fica com raiva depois de ouvir isso, e ela lembra a Armia que o Lois também era membro do grupo dela, mas ela não fez absolutamente nada para apoiá-lo enquanto ele estava sendo maltratado. A Armia, agora em lágrimas, começa a pedir desculpas ao Lois, e ela explica que na época estava apavorada, porque se não seguisse a liderança do Margulis, também teria sido expulsa do grupo. Como uma aventureira novata, ela não conhecia mais ninguém a quem recorrer, sabe? Agora, porém, ela percebe o quão errada estava e o quão errado o Margulis estava pela forma como ele tratou o Lois. Mas mesmo que ela não concorde com os métodos do Margulis, ela ainda não quer que ele se mate numa batalha que ele não pode vencer.
A Lyra então diz ao Lois que a Armia está sinceramente arrependida por tudo, e tem se atormentado por isso há muito tempo. E embora ela entenda se o Lois não quiser ajudar, ela pede que ele pelo menos aceite as desculpas da Armia. O Lois então se levanta, olha para a Armia e diz que não guarda rancor dela, de jeito nenhum. Ele aceita as desculpas dela, mas deixa bem claro que ainda não tem planos de se juntar novamente às Lâminas do Relâmpago. A Armia fica desapontada, mas ela respeita a decisão dele e promete não tocar mais no assunto. Bem nesse momento, a Mary aparece, carregando um banquete para levantar o ânimo da Armia, percebendo que ela claramente não tem comido bem. Enquanto a Armia se serve, o Lois se vira para a Lyra e pergunta se há alguma maneira de ela tirar a Armia do grupo do Margulis. Mas a Lyra responde, frustrada, que se ela pudesse ter feito isso, ela nem teria vindo até ele em primeiro lugar, né? Sabendo muito bem como o Margulis trata as pessoas, o Lois sugere que a Lyra deveria deixar o grupo. Mas a Lyra recusa categoricamente, explicando que deixar a Armia se virar sozinha sob a liderança daquele idiota não é uma opção, de jeito nenhum. No dia seguinte, o Margulis finalmente apresenta a Lyra ao Shig, já que eles estão saindo para enfrentar a Hydra novamente. No momento em que a Lyra o vê, algo se encaixa e ela o reconhece de algum lugar. Então ela puxa o Shig de lado para uma conversa, perguntando por que ele está escondendo a identidade e o que ele está fazendo aqui. O Shig, tentando agir como se não soubesse de nada, nega ter a conhecido e tenta ir embora. Mas ao se virar, a Lyra avista a espada nas costas dele, uma espada que, um dia, pertenceu a alguém chamado Ronaldo. Ela imediatamente o acusa de tê-la roubado, mas o Shig nega ser um ladrão e afirma que a espada lhe foi dada como um presente. Enquanto ele se livra da acusação de roubo, a conexão dele com o Ronaldo confirma para a Lyra que este é o mesmo Shig que ela conhecia do passado. Ainda assim, ela decide guardar o segredo dele por enquanto, imaginando que deve haver uma boa razão para ele estar escondendo a identidade. Mais tarde naquele dia, o Lois e a Naru vão para o labirinto como de costume. Mas algo o incomoda, porque ele não consegue se livrar da preocupação com a Armia e o resto das Lâminas do Relâmpago. E ele não tem a menor ideia se eles estão realmente preparados para a batalha em que estão se metendo. A cena então salta para Naru batalhando monstros no labirinto, e ela cuida deles sem o menor esforço, mesmo quando um tenta um golpe baixo por trás. O Lois a elogia pelo trabalho bem feito, mas a Naru dá de ombros, dizendo que pode continuar tranquilamente. Bem nesse momento, o estômago dela ronca alto, e o Lois, com um sorriso, a provoca dizendo que, embora ela possa não estar cansada, o estômago dela claramente já teve o suficiente. Então ela, toda envergonhada, o repreende. E ele ri, sugerindo que parem para almoçar, e a Naru concorda. Em seguida, os vemos desfrutando do almoço que trouxeram, e o Lois fica surpreso com a impressionante variedade e pergunta qual é a ocasião especial. A Naru explica que a estalajadeira Mary a encheu com toda essa comida enquanto ela estava saindo, insistindo para que a Naru assumisse a responsabilidade de terminar tudo, já que o pequeno companheiro deles não podia. Eles começam a comer, e enquanto comem, o Lois começa a explicar os perigos de uma hidra, uma besta que é venenosa e coberta por escamas super duras, o que a torna quase invencível. Ataques físicos ou mágicos básicos não a afetam em nada, e a Naru fica assustada ao saber o quão perigosa ela é. Ela expressa preocupação pela Armia, mas o Lois a tranquiliza, dizendo que hidras são comuns o suficiente em áreas de alto nível, e existem métodos testados e comprovados para lidar com elas. Ele acrescenta que, embora o veneno da hidra seja mortal, um antídoto especializado foi desenvolvido para combatê-lo. A Naru então lembra que a Lyra lhe diz que eles não compraram um antídoto e o Lois admite que é bem caro, por isso estão contando com a magia de desintoxicação da Lyra. A Naru ainda se preocupa com os amigos, mas o Lois calmamente diz a ela para não se preocupar. Afinal, as Lâminas do Relâmpago são um grupo bem capaz. Mesmo que o Margulis haja como um completo idiota metade do tempo, ele é um espadachim super habilidoso quando leva a sério, desde que não subestime o inimigo, claro. Ele também menciona que a velocidade da Sibéria é de primeira, um arraso. Ela conseguiria se esgueirar por trás da Hydra, mesmo com seu amplo campo de visão. A Naru franze a testa, não gostando de como o Luis fala tão bem deles, mas ele insiste que está apenas afirmando fatos, mas ainda assim ela não consegue se livrar da preocupação por eles, de jeito nenhum. Mais tarde, eles voltam à aventura, e a Naru confessa ao Lois que já tá de saco cheio daquela rotina chata do labirinto. Então, ela sugere que eles explorem os pântanos úmidos, e embora o Lois fique meio surpreso com a mudança, ele topa na hora. Corta para Margulis e sua equipe enfrentando a Hydra. Margulis consegue acertar uma das cabeças e Shig logo em seguida fere outra. Margulis o incita a finalizar o serviço e decepá-la, mas Shig recua no último segundo. Margulis, irritado, exige saber por que ele hesitou. Então Shig, com um sorriso cínico, diz que essa morte deve ser dele, perguntando se Margulis realmente quer que ele roube a glória. Margulis, confuso, pede uma explicação, e Shig, bem de boa, solta que o título de matador de hidras ficaria ótimo nele. Então, claro, o cabeça dura morde a isca e avança, mas, sem surpresa, falha miseravelmente. Enquanto isso, Lara, curando Sibéria, resmunga sobre por que Margulis insiste em atacar pela frente toda vez, mas Sibéria admite que há algo charmoso nisso. Lara não engole essa, mas assim que Sibéria está recuperada, ela volta para a luta para distrair a Hydra, dando a Margulis outra chance de atacar. Armia então oferece suporte mágico, e Lara começa a pensar que eles podem conseguir, desde que continuem pressionando o ataque. Mas então ela percebe Shig parado, claramente dando um tempo, e se pergunta desconfiada o que ele está tramando. Mas antes que ela possa descobrir, a Hydra chicoteia a cauda e lança uma pedra direto em Armia, derrubando-a.
A fera imediatamente parte para o ataque mortal, e a pobre Armia desmaia de terror. De repente, uma fumaça preta e densa começa a sair do corpo inconsciente dela, e Sibéria é a primeira a perguntar que diabos está acontecendo. Shay explica calmamente que é medo, e acrescenta que monstros como esse se alimentam do medo dos humanos, transformando-o em força. Geralmente é invisível ao olho humano, mas este está sugando o medo de tudo ao redor deles. Lara rapidamente percebe que esse medo está sendo convertido em mana, e Sibéria, confusa, pergunta se mana deveria vazar em lugares assim. Lara balança a cabeça dizendo que não deveria, pois a mana normalmente só aflora nas partes mais profundas do labirinto. A Hydra então começa a brilhar após absorver mana, e Lara rapidamente percebe que está mutando. Ela explica que monstros podem transformar seus corpos absorvendo poder mágico suficiente, às vezes aumentando suas habilidades de formas absurdas. A Hydra então se transforma numa criatura ainda mais ameaçadora, e Shig, preocupado, pede a Lara para cuidar de Armia. Ela concorda enquanto Shig diz a Margulis para recuar. Mas a teimosia de Margulis sempre o faz recusar. Afinal, depois de todo o esforço para enfraquecer essa fera, ele está determinado a arrancar pelo menos uma das cabeças da Hydra. Ele avança, mas sua espada se estilhaça no impacto, deixando-o vulnerável enquanto a Hydra investe, mas, bem quando a Hydra está prestes a atacar, Lois surge e o salva no último segundo. Lois, Shig e Naru então atacam juntos, conseguindo ferir a criatura, mas ela mal é arranhada. Shig então diz a Lois para verificar Armia e deixar a Hydra com ele, e Lois obedece, correndo até Lara e perguntando como Armia está. Acontece que ela não está em boa forma, e Lara explica que sua magia de cura não está funcionando em Armia. Como ela é uma maga, tem resistência natural à magia. Lois então lança cura após cura em Armia, sobrepondo os feitiços, então Lara olha, perplexa, se perguntando o que diabos ele está fazendo. Sibéria calmamente aponta que é assim que Lois cura. E sempre funcionou para eles. Lara fica chocada com a ideia, apontando que não deveria funcionar assim. Ela compara a beber um monte de poções para curar um resfriado, mas não acontece instantaneamente, então por que isso aconteceria? Mardiela, sempre o gênio, entra com a brilhante observação de que ele nunca pegou um resfriado, provando que sim, idiotas não pegam resfriado. Enquanto isso, Lara está tão chocada com o método de cura quando finalmente Armia acorda. Ela reconhece Lois, agradece e prontamente volta a dormir. A Hydra, agora olhando para Lois como um predador, parece pronta para o segundo round. Shig percebe isso, e Lois se pergunta se a criatura realmente se lembra dele. Naru então se aproxima, oferecendo-se para entrar na luta. Lois, sabendo que não há como convencê-la do contrário, aceita a ajuda, mas a avisa para recuar se a coisa ficar feia. Shig, por outro lado, ordena a Lara, Margulis e Sibéria que fiquem bem longe da Hydra, e pela primeira vez, eles concordam. Depois, Naru e Lois atacam o monstro e Shig, num movimento irado, consegue decepar uma de suas cabeças. Margulis então pergunta por que a espada de Shig não se estilhaçou como a dele. Então Lara explica que é porque Shig está empunhando uma espada mágica. Margulis já ouviu falar dessas armas lendárias, mas não consegue entender o fato de que Shig, de todas as pessoas, tem uma, fazendo-o questionar quem Shig realmente é. Naru então parte para outro ataque à Hydra, mas ela erra e perde o equilíbrio. A Hydra aproveita a chance jogando-a no ar como um boneco de pano e ela cai no chão, nocauteada. Lois então, percebendo que a Hydra quer uma luta 1 contra 1, imagina que ela pegou Naru como uma espécie de refém perverso. Sibéria então se pergunta como um monstro poderia ser tão esperto. E Lara intervém, explicando que monstros mutantes podem desenvolver inteligência superior. Lois então diz aos outros para ficarem para trás enquanto ele enfrenta a Hydra sozinho, mas momentos depois o vemos caído na terra, derrotado. Lara grita para ele se levantar e tenta pegar sua arma, mas desaba novamente. Bem quando parece que tudo acabou, algo dentro de Lois se rompe, como o que aconteceu com a transformação Gear 5 do Luffy. E do nada, ele se levanta com o corpo brilhando com uma energia azul misteriosa. Os outros ficam sem palavras, completamente perplexos com o que estão testemunhando. Para o choque de todos, um chifre brota de repente da cabeça de Lois, e sem aviso, ele rasga a Hydra, fatiando-a como atum antes de desmaiar. A cena então muda para Lois acordando, ouvindo Naru chamando seu nome. Ele fica aliviado ao vê-la bem, e ela diz que Lara havia trazido um antídoto antes, então ela está ótima agora. Mas claro, Lara se intromete, dizendo que o antídoto não foi barato e que ela com certeza vai cobrar por ele depois. Lois então percebe que Armia ainda está desacordada, mas fica aliviado ao descobrir que não há perigo para a vida dela. Então Lara, sempre curiosa, pergunta sobre aquela forma estranha que ele assumiu antes, mas Lois não tem ideia do que ela está falando. Mas antes que eles possam se aprofundar muito, Margulis se intromete, dizendo a Lois que ele é incrivelmente forte, e que com ele ao lado deles, nem os monstros mais difíceis teriam chance. Ele até solta que talvez consigam derrubar o mestre de Marta no labirinto. Lois, ainda não caindo na conversa, lembra Margulis que ele recusou sua oferta de grupo. Mas Margulis, como sempre, ignora, dizendo que Lois não precisa se preocupar com o pagamento. Depois de matar a Hydra, eles têm uma tonelada de pedras mágicas, e podem dividir em 3 partes entre eles, Sibéria e Lois. Ele acrescenta presunçoso que os dois novatos não vão ganhar nada, já que não fizeram porcaria nenhuma. E como Naru é só uma ajudante, Lois deveria inventar uma desculpa para mantê-la feliz. Lois, agora mudando o foco, pergunta o que eles vão fazer com Armia.
Então, Sibéria afirma categoricamente que ela é inútil agora, e há uma chance de ela nunca mais acordar. Então Margulis, sempre o canalha, sugere que a vendam para algum nobre pervertido. Esse comentário faz o sangue de Lois ferver, mas antes que ele possa reagir, Naru intervém e derruba Margulis com um soco. Margulis, atordoado e furioso, lembra a ela que a guilda proíbe aventureiros de lutar entre si e ela poderia ser expulsa por quebrar as regras. Ele olha para os outros pedindo apoio, exigindo saber se viram o que ela fez, mas todos negam para seu choque. Mas Sibéria, por outro lado, fica do lado dele, alegando que viu tudo e vai testemunhar na guilda. Então Shid, calmo como sempre, intervém, e ele casualmente menciona que também viu e ouviu algo, ou seja, alguém tramando vender Armia para um nobre pervertido antes que ela acordasse. E ele os lembra que isso é um crime grave e que eles têm que prender o culpado. Margulis, agora suando, vira-se para Shig e exige saber quem ele realmente é. A cena então muda para a guilda, onde é revelado que Shig é, na verdade, um aventureiro direto da guilda de aventureiros da cidade real e ele tem Margulis e Sibéria amarrados. Ele finalmente desiste da farsa, apresentando-se pelo seu nome verdadeiro, C. Mas Lara imediatamente aponta que seu disfarce estava cheio de furos desde o início. Então Amaris, a recepcionista da guilda, intervém e pergunta por que um aventureiro da capital se daria ao trabalho de vir para essa cidadezinha do interior. Então Sea lembra que, como recepcionista da guilda, ela deveria saber que aventureiros diretos têm autoridade para monitorar os outros. Ele explica que a segurança da cidade tem piorado ultimamente, e é por isso que ele veio investigar. E sem surpresa, o primeiro problema que ele encontrou foi a equipe de Margulis. Então Lara, curiosa, pergunta o que vai acontecer com eles agora. Amaris não mede palavras. Ela diz que Margulis e Sibéria serão expulsos da guilda. E há uma boa chance de enfrentarem uma vida inteira de trabalhos forçados por tráfico humano. Margulis entra em pânico e tenta protestar dizendo que eles só conversaram sobre isso e não fizeram nada de fato. Mas Amaris o cala, lembrando que a lei não se importa com intenções. Então os dois, agora em apuros, começam a apontar o dedo um para o outro, culpando o outro pela confusão. Lois então puxa Shig para um canto para uma conversa particular, e pede a Shig para poupar Margulis e Sibéria. Shig, genuinamente surpreso, pergunta por que ele iria querer isso. Então Lois explica que, era uma vez, Margulis e Sibéria tinham sonhos de se tornarem grandes aventureiros, mas em algum momento suas ambições se distorceram. Eles começaram a desejar fama e fortuna, perdendo de vista o que originalmente se propuseram a fazer. Lois acredita que eles não começaram assim, e espera que C lhes dê mais uma chance. Margulis e Sibéria ouvem isso e são tomados pela culpa de suas ações. Comovido pelos apelos de Lois, C decide deixá-los ir. Ele desamarra Margulis e Sibéria, mas não sem um aviso severo. Eles precisam sair da cidade e nunca mais aparecer, e com isso, os dois fogem. Amaris então se pergunta em voz alta se isso realmente vai funcionar e C a tranquiliza. Ele explica que se Margulis e Sibéria tivessem sido expulsos da guilda, eles poderiam ter se metido em mais problemas, então é melhor mantê-los como aventureiros onde possam ser monitorados. Amaris ainda está em dúvida e aponta que Marta não é a capital, é uma cidade pequena e as coisas funcionam diferente aqui. Shig dá de ombros dizendo que é exatamente por isso que ele vai ficar por um tempo e Amaris fica feliz em ouvir isso. Mais tarde, C e Lara conversam na estalagem e C confessa que na verdade ficou por perto para ficar de olho nos aventureiros da cidade. A guilda da cidade real suspeita que as mutações dos monstros possam estar ligadas à divisão Marmotte, e ele quer que Lara forme um grupo com ele para investigar. Lara concorda, mas com uma condição. Armia também tem que se juntar a eles. Shig pergunta por quê, então Lara explica que não pode simplesmente deixar Armia para trás assim, e Shig, percebendo que poderia usar uma ajuda extra, concorda. Ele pensa, quanto mais membros melhor, especialmente porque já está ocupado demais monitorando todo mundo, incluindo Lois, que definitivamente não pode ser deixado sem supervisão. A cena então muda para Lara e Shig, atualizando Lois e Naru sobre a nova formação do grupo com Armia, e Lois parece satisfeito, notando que é uma equipe bem equilibrada com um curandeiro, um espadachim e uma maga. Ele então se vira para Armia, perguntando como ela se sente sobre isso, e ela responde que está mais do que bem com isso, já que não tem para onde ir, e acrescenta que Lara salvou sua vida, então ela está determinada a retribuir. Lara ri, explicando que disse a Armia para não se preocupar, mas Armia não se importaria. C intervém dizendo que é exatamente por isso que ele achou que essa equipe funcionaria tão bem. Lois então a parabeniza por encontrar companheiros de grupo tão sólidos e a encoraja a dar o seu melhor. Mais tarde naquele dia, a cena muda para Lois e Naru andando pela cidade. Naru pergunta a ele qual é a agenda, e Lois sugere que eles passem na guilda primeiro. Naru fica surpresa, já que eles raramente vão à guilda tão cedo. Ele então a puxa para o lado, revelando que eles esqueceram de vender o cristal mágico da Hidra na correria, e menciona que também deveriam aceitar uma missão. Ele explica que, embora aventureiros ganhem dinheiro vendendo pedras mágicas, completar missões é tão essencial quanto para uma renda estável. Naru já sabe disso, mas Lois aponta que se ela leva a sério sua carreira de aventureira, precisará completar missões, não apenas matar monstros. Envergonhada com a preocupação de Lois, Naru cora, tentando disfarçar quando ele pergunta se algo está errado. A cena então muda para eles chegando à guilda, onde todos os olhos se voltam em sua direção. Naru sente uma vibração estranha e não consegue entender por que todos estão olhando.
Sussurros se espalham pela multidão enquanto as pessoas falam sobre a recente vitória de Lois contra a Hydra. Lois rapidamente percebe o que está acontecendo e puxa Naru para o lado para explicar. Ele a avisa para ficar em guarda, pois a notícia da morte da Hydra se espalhou rápido, e algumas pessoas de má índole podem tentar colocar as mãos na pedra mágica. Um grupo de aventureiros logo se aproxima de Lois, e o líder avança, perguntando se ele sabe quem eles são. Lois instantaneamente reconhece o líder como Marnell. Marnell então pergunta se podem conversar em particular, mas Lois hesita, olhando para a gangue toda ao redor dele. Então Marnell os dispensa, dizendo para darem um espaço a ele e Lois. Eles recuam relutantemente, claramente desapontados por não ouvirem a história completa de como Lois derrotou uma Hydra. E Marnell comenta que qualquer um ficaria curioso ao saber que o incompetente Lois conseguiu matar uma Hydra. Percebendo que não estão ali para roubar suas pedras mágicas, Lois ouve enquanto Marnell começa com seu pedido de desculpas surpreendente. Lois, pego de surpresa, pergunta pelo que ele está se desculpando. Então Marnell explica que todos os aventureiros da cidade sabiam do mau tratamento de Margulis a ele, mas nunca moveram um dedo para ajudar. Ele admite que disse a si mesmo que não era problema dele e que Lois deveria resolver as coisas sozinho. E o pior é que muitos aventureiros, incluindo ele mesmo, zombaram de Lois por sua suposta incompetência. Ele reconhece que feriu Lois profundamente, e sabe que seu pedido de desculpas não vai apagar o passado, mas ainda pede seu perdão. Naru retruca furiosamente que Marnell está certo em se desculpar, e Marnell humildemente pergunta o que eles podem fazer para consertar as coisas. Com um olhar feroz, ela sugere que ele se ajoelhe diante de Lois por 3 dias seguidos como um começo, mas os olhos de Marnell se arregalam, protestando que é um pouco demais. Mas Naru argumenta que 3 dias nem arranhariam a superfície dos anos de humilhação que Lois suportou. Lois então rapidamente diz a ela para pegar leve, dizendo que isso só o faria parecer o vilão. Ela concorda relutantemente, e Lois se vira para Marnell, acrescentando que, com ou sem Hydra, ele ainda é um curandeiro falho com muito a aprender e só conhece um feitiço de cura básico. Então ele insiste para que Marnell continue chamando-o de incompetente se isso ajudar, enquanto lhe oferece a mão e pede para que continue a chamá-lo assim. Marnell então aperta sua mão e diz para ele procurar se precisar de ajuda. E com isso, ele e seu grupo se retiram. Depois, Lois mostra o cristal mágico da Hydra para Amaris, que fica emocionada ao vê-lo. Mas então ela imediatamente nota algo incomum, comentando que o cristal parece diferente. Lois explica que foi afetado por uma mutação, e ele se pergunta se isso vai impactar o preço. Os olhos de Amaris se arregalam enquanto ela revela que isso poderia aumentar o preço em 10 vezes ou até mais. Lois e Naru trocam um olhar de surpresa, e Amaris ri, dizendo que deveria ser óbvio. Itens raros sempre valem mais. Ela então confirma se esta é realmente a pedra mágica da Hydra, apontando que monstros precisam de vastas quantidades de mana para mutar, e geralmente só conseguem isso nas profundezas de um labirinto. Lois acena, reconhecendo que é estranho uma Hydra mutar nos pântanos. Então eles percebem que algo estranho pode estar acontecendo, especialmente porque o incidente com o meio-orc também foi fora do comum. Amaris está igualmente preocupada e Naru se pergunta se a guilda não pode intervir para investigar. Nesse momento, Hanzan chega, percebendo a tensão e perguntando se algo está errado. Amaris explica que Naru e Lois precisam perguntar algo a ele, e Hanseon gesticula para que falem diretamente. A cena então muda para Lois e Naru no escritório de Hanseon, relatando suas descobertas. Hanseon reconhece que esses incidentes são raros, mas diz que já ocorreram no passado. Ele explica que a guilda atualmente não tem tempo nem recursos para investigar, levando Lois a alertar que ignorar isso poderia resultar em aventureiros feridos. Hanzan não se impressiona e o lembra que o aventureirismo é uma profissão perigosa e sugere que, se Lois está tão nervoso, ele é bem-vindo para sair da cidade e ir para outro lugar. Mais tarde vemos Lois e Naru de volta com Amaris e Naru fica furiosa com a dispensa de Hanseon. Amaris suspira, dizendo que Hanseon é assim mesmo. Naru então pergunta se eles sabem quem realmente comanda esta filial da guilda. Lois responde que é um homem chamado Mist, embora ele nunca o tenha conhecido. Amaris também acrescenta que ela também não, explicando que Mist é muito velho para lidar com o dia a dia. Então Hanseon supervisiona tudo em seu lugar. Lois comenta que Hanseon deve ser muito capaz e Amaris concorda, embora adicione que ele exige padrões impossíveis de sua equipe e não tolera nem pequenos erros, e Naru murmura que ele certamente parece ser desse tipo. Lois então pede um favor a Amaris, e a cena muda para eles examinando as listas de missões. Eles revisam algumas opções antes que a atenção de Naru caia em uma missão para derrubar uma fênix. Lois e Amaris parecem céticos, sabendo que seu grupo atual não está equipado para isso. E Lois aponta que uma fênix é um monstro voador, o que significa que eles precisam de ataques fortes de longo alcance, algo em que nenhum deles se destaca. Amaris acrescenta que, para enfrentar uma fênix, eles precisariam idealmente de um espadachim, uma maga e um curandeiro com habilidades de cura em área, e esse requisito imediatamente traz um certo grupo à mente. A cena então muda para Lois e Naru se aproximando de Lara, Shig e Armia, perguntando se eles estariam interessados em se juntar à missão. Lara então se inclina para Shig, sussurrando que se juntar ao grupo de Lois seria uma boa oportunidade para ficar de olho nele. Eles se voltam para Armia, que concorda em se juntar, mas pergunta instantemente se Lois está realmente confortável em formar um grupo com ela, dado o tratamento passado dela para com ele. Lois a assegura de que confia que ela não repetirá seus erros agora que está ciente deles.
E com isso, eles oficialmente formam seu grupo e concordam em enfrentar a missão da Fênix no dia seguinte. Depois, Lois e Naru saem para reunir o equipamento necessário, enquanto Armia e Lara enviam a solicitação da missão na guilda. Naru pergunta onde eles vão primeiro, e Lois sugere a loja de poções, explicando que combinar seu feitiço de cura com certas poções pode acelerar a recuperação de queimaduras. Naru, impressionada, comenta que ele é surpreendentemente conhecedor, ao que ele humildemente responde que faz parte de ser um curandeiro. No entanto, Naru admite baixinho que ela queria dizer mais do que apenas cura. Nesse momento, ela é subitamente agarrada por trás e instintivamente quase ataca seu agressor apenas para perceber que é Rama, que ri e se desculpa pela surpresa. Naru então pergunta o que a trouxe até ali, e Rama a lembra que, como uma encantadora e aventureira de altíssimo nível, ela tem motivos de sobra para estar na cidade labirinto. Mas Naru desconfia que o pai a mandou por pura preocupação, e Rama admite que sim, lembrando Naru que ter fugido de casa, pode ter contribuído um pouquinho para isso. Lois se aproxima, e os olhos de Rama se arregalam de surpresa ao ver o grande responsável pela saída repentina de Naru de casa. É então revelado que Rama é, na verdade, a mestra de Lois, deixando Naru chocada ao descobrir essa conexão tão inesperada. A cena então muda pra eles, sentados num restaurante super movimentado, onde Lois explica, bem casualmente, que já treinou por um tempo com a Rama. Ele se vira pra Naru, curioso pra saber como ela conhece a mestra dele, e ela explica que Rama é uma amiga antiga do pai dela. Rama começa a acrescentar mais detalhes à história, mas Lois e Naru estão tão absortos na própria conversa que a ignoram completamente. Rama se irrita e finalmente explode, dizendo a Lois que vai ter uma conversa particular com a Naru sobre a família dela e exigindo que ele se afaste. Lois, no entanto, se recusa, afirmando com firmeza que ele e Naru são parceiros e que ele suspeita que o pai dela queira que ela volte para casa. Então Rama, com um sorriso de canto, pergunta se ele realmente acha que pode impedi-la, e Lois responde bem confiante que está mais do que disposto a tentar. Em resposta, Rama lança uma pequena bola de fogo nele, mas Lois desvia sem o menor esforço, e ela admite, impressionada, que ele realmente progrediu bastante. Ele sorri de volta, notando que aguentou muito treinamento sob aquela mesma magia. Então Rama cede e permite que ele fique. Naru então esclarece a Rama que não fugiu de casa. Ela saiu às pressas e simplesmente não teve a chance de se explicar. Mas ela os assegura que deixou uma carta. Lois, curioso, pergunta o que ela escreveu, e Naru admite, meio sem graça, que disse aos pais que ia encontrar Lois, o irmãozão dela, e pediu para eles não se preocuparem. Lois e Rama ficam ambos chocados, e Rama comenta que qualquer pai ficaria super preocupado se a filha saísse de casa chamando um completo estranho de irmão mais velho. Rama então pergunta por que ela partiu tão de repente, e Naru pensa que ela não pode, de jeito nenhum, contar a eles o verdadeiro motivo. Ela tinha alguém de olho no Lois desde aquele dia, e quando soube que ele tinha sido expulso do grupo, ela viu ali a sua chance e saiu de casa sem pensar duas vezes. Lois então sugere, com delicadeza, que talvez fosse melhor para Naru voltar para casa por enquanto, mesmo que ela se sinta incerta sobre encarar o pai, lembrando-a que ela vai precisar da permissão dos pais para se tornar uma aventureira. Naru, com os olhos cheios de lágrimas, pergunta se Lois vai ficar bem sem ela, mas ele a tranquiliza, dizendo que não foi bem isso que ele quis dizer. Ela então admite seu medo de que o pai possa proibi-la de se aventurar de uma vez por todas. E se isso acontecer, ela talvez nunca mais consiga voltar, e ela também expressa o quão devastador seria se não pudesse estar com ele. Rama, no entanto, a assegura que o pai dela não se opõe, de forma alguma, aos planos dela de se aventurar. Ele está apenas preocupado que ela tenha saído tão de repente e quer ter certeza de que ela está bem. Ela acrescenta que, embora ele tenha pedido para trazer a Naru de volta se as coisas fossem muito perigosas, ela vai garantir a ele que está tudo ótimo. Naru se sente aliviada e Rama pede a Lois para buscar um vinho para ela porque está morrendo de sede. Quando Lois sai, Rama, agora sozinha com Naru, pergunta se ela está chateada porque Lois age como se não precisasse da ajuda dela, mesmo ela tendo deixado a família por ele. Naru explica que é só porque Lois é super capaz agora, mas então Rama se lembra de uma época em que ele não era. Naru mal consegue acreditar, já que Lois pode curar, lutar na linha de frente e detectar armadilhas como se fosse a coisa mais natural do mundo para ele. Rama revela que ele só aprendeu tudo isso por causa da ajuda dela e da orientação de outra pessoa. Naru então reflete que o que ela mais admira em Lois é como ele sempre coloca os outros em primeiro lugar. Ela aponta que ele até foi negociar uma missão para ela, esperando que ela se juntasse a um time de verdade e ganhasse experiência para poder se sustentar, mesmo que ele não estivesse lá para apoiá-la. Naru então admite com a voz embargada que, embora tenha vindo à cidade para ajudá-lo, é ele quem acabou a apoiando, e ela sente que se tornou apenas um peso para ele. Rama a tranquiliza, dizendo que Lois mudou muito desde a última vez que se viram, tudo por causa da Naru, e a encoraja a passar mais tempo com ele. Mais tarde, Lois e Naru saem do restaurante e Rama fica para trás com a bebida dela. Ela termina, então decide que é hora de ir direto ao que interessa, e a cena muda para ela em frente a uma mansão imponente, imaginando o que o Mist está aprontando. No dia seguinte, Lois e seu grupo se preparam para a missão. Sheila lhe entrega uma marmita, desejando-lhes boa sorte, e eles partem em sua jornada. A cena então muda para Lois e os outros se teleportando para os níveis intermediários do labirinto. Naru, super animada e pronta para encarar a Fênix, espera pela entrada dramática dela, mas o pássaro nem se dá ao trabalho de aparecer, então ela, irritada, assume que ele os atacaria no momento em que eles entrassem.
Lois então a informa bem casualmente que a Fênix não consegue se espremer num espaço tão pequeno. Então Naru pergunta se ela é gigantesca, e Lois explica que, embora os tamanhos variem, nenhuma delas consegue passar pela passagem apertada que leva até ali. Sen intervém soltando o óbvio. Monstros voadores odeiam espaços confinados, e se tivessem escolha, estariam de boa em algum lugar com teto alto, não se esgueirando em túneis apertados. Eventualmente, eles dão de cara com uma câmara expansiva, e Lara imediatamente declara que este deve ser o covil da Fênix. Ela aponta que este caminho é recém-descoberto, inexplorado e, segundo os boatos, provavelmente esconde tesouros. Claro, a Fênix está bloqueando a passagem, e é por isso que os aventureiros postaram uma missão para dar um jeito nela. Lois, com a visão aguçada de sempre, avista marcas de calor queimadas em pilares próximos e afirma bem confiante que a Fênix deve estar por ali à espreita. Para atraí-la, ele joga uma pedra para frente, apostando na natureza territorial da criatura. Dito e feito, a Fênix irrompe de um portal brilhante lá de cima e voa pela câmara gigantesca. A cena então muda para a Guilda dos Aventureiros, onde Rama faz sua entrada triunfal. Ao vê-la, Amber se aproxima rapidamente, esbanjando charme e dando-lhe uma calorosa boas-vindas à guilda. Percebendo a atmosfera, Rama comenta que esta guilda parece bem acolhedora para os aventureiros. Amber concorda ansiosamente, afirmando que a guilda deve sua própria existência aos aventureiros. No entanto, por trás de suas palavras, há uma bajulação calculada. Amber reconhece Rama como uma aventureira de altíssimo escalão. Então, apesar de seu traje modesto, o tecido de alta qualidade e os ornamentos aparentemente comuns, que na verdade são itens mágicos caríssimos, revelam tudo. Amber decide que não vai deixar alguém desse calibre escapar por entre seus dedos. Ansiosa para agradar, Amber pergunta como pode ajudar Rama, e Rama responde que gostaria de conhecer o presidente da filial. Amber, intrigada com o pedido tão incomum, insiste, e Rama esclarece que deseja conhecer o Mist. Quando perguntada se tem uma recomendação ou um agendamento, Rama admite que não tem nenhum. Amber supõe que ela deve ser uma conhecida do Mist, mas Rama nega friamente, acrescentando que seu assunto com ele é bem simples. Ela quer matá-lo. Amber fica atordoada e recusa na hora, se perguntando se a Rama perdeu completamente o juízo. Percebendo que precisará de uma abordagem diferente, Rama começa a conjurar uma bola de fogo, claramente pretendendo usar a força. Mas antes que ela possa liberá-la, Hansen intervém, parando-a com calma a autoridade. Reconhecendo-a instantaneamente, ele pergunta o que ela quer, e ao ouvir seu nome, Amber é atingida por uma revelação chocante. Rama é a deusa do fogo. Hansen então avisa Amber que se Rama estivesse falando sério, ela poderia facilmente reduzir o prédio inteiro a cinzas em um piscar de olhos, e Rama relaxa um pouco, satisfeita por finalmente ter alguém com autoridade que apareceu. Enquanto isso, de volta ao labirinto, a Fênix continua seu voo incessante. Naru observa a situação, percebendo que nem seus socos nem a espada de Lois serão eficazes contra a criatura, então Lois resmunga que talvez tivesse sido mais inteligente trazer um arco. Apesar da situação sombria, Naru se tranquiliza de que as coisas não estão totalmente sem esperança. A Fênix ainda não está atacando por causa da distância, mas esse momento de alívio termina abruptamente quando a Fênix lança uma bola de fogo gigantesca em Naru, apenas para Lois intervir e salvá-la. Ele então explica que a bola de fogo é o ataque mais perigoso da Fênix, deixando Naru resmungando, sem acreditar, o quão injusta a luta está se mostrando. De volta à guilda, Hansen pergunta a Rama se ela está ali para falar sobre o mesmo assunto do aventureiro de ontem, e ele explica que no dia anterior alguém alegou que algo estranho havia acontecido no labirinto, e exigiu que a guilda tomasse uma atitude. Então, quando Rama pergunta o que ele disse em resposta, Hansen diz que mandou o aventureiro sair da cidade se estivesse com muito medo de explorar o labirinto. Rama responde, sem se impressionar, que suas preocupações são totalmente diferentes e nota que faz muito tempo desde a última vez que visitou o Marmotte, mas o lugar agora parece infestado de gente ruim. Hansen admite que a guilda também estava preocupada com isso, mas Rama retruca, acusando-os de serem os verdadeiros responsáveis. Então ele pergunta, confuso, por que eles sabotariam a própria cidade. Rama não sabe os motivos, mas tem certeza de que estão tramando algo. Então ela gesticula para os estranhos pilares espalhados pela cidade e exige saber o que são, apontando a presença repentina deles em todo lugar. Hansen insiste que sabe tão pouco quanto ela, alegando que os pilares não têm nada a ver com a guilda, mas Rama, nada convencida, o acusa de estar se fazendo de bobo. Então, ele a desafia a fornecer provas que liguem a guilda aos pilares. Ela admite que é apenas sua intuição, o que o faz rir de quão absurdas suas afirmações parecem. Rama então lembra que em uma cidade labirinto, a Guilda dos Aventureiros detém um poder absoluto, com o presidente da filial agindo, essencialmente, como o rei da cidade. No entanto, Hansen afirma não ter a menor ideia do que está acontecendo, uma afirmação que Rama considera implausível. Então ele tenta desviar, lembrando-a que ele é apenas um braço direito do presidente da filial, mas Rama ainda vê através da farsa e o acusa de estar fingindo ignorância. Em resposta, ele diz a ela que se ela não gosta de como as coisas são administradas, ela está livre para ir embora. Mas Rama, inabalável, insiste que algo sinistro está se formando, porque ela notou que toda vez que um aventureiro questiona a guilda, eles são mandados embora, quase como se a guilda não quisesse que eles ficassem em Marmon. Hansen pergunta a ela, sem rodeios, o que ela acredita que a guilda está planejando, então Rama especula sombriamente, sugerindo que algo grande está prestes a acontecer. Algo que exige o sacrifício de numerosos aventureiros, especialmente aqueles cuja ausência não causará alarde.
E ela conclui sombriamente, notando que a situação parece estranhamente semelhante a um ataque de labirinto. Hansen então corta para o labirinto, onde a Fênix libera uma barragem implacável de bolas de fogo. Sig observa o caos, notando com seriedade que, se isso continuar, a sala inteira vai virar um mar de fogo ardente. Lara intervém, apontando que o calor sufocante já é ruim o suficiente, mas o verdadeiro perigo é a crescente falta de oxigênio e logo eles não conseguirão manter suas posições. Lois observa que a Fênix parece empenhada em expulsá-los para defender seu território, mas Naru, intrigada, comenta que monstros geralmente atacam humanos no momento em que os veem. Lois rebate, dizendo que a Fênix deve sentir que não pode enfrentar todos os 5 de uma vez, porque monstros podem não pensar como humanos, mas seus instintos são afiados o suficiente para guiá-los. Sig, decidindo que não há tempo a perder, anuncia que a única opção deles é lutar. Virando-se para Armia, ele pergunta se ela pode usar magia de água. Quando ela confirma, ele a instrui a mirar nas asas da Fênix, explicando que as chamas em suas asas agem como penas. Se eles conseguirem extinguir essas chamas, forçarão a criatura para baixo, dando a ele a chance de acabar com ela com sua espada. Armia hesita, admitindo que levará um tempo para conjurar tal feitiço, mas Sig a tranquiliza, dizendo que a protegerá. Naru intervém com seu próprio voto de ajuda, fortalecendo a determinação de Armia. Então, com uma nova determinação, Armia concorda em dar o seu máximo. Enquanto Sig, Lois e Naru trabalham para distrair a Fênix, Armia começa a conjurar seu feitiço. Lara então observa em silêncio e espera que Armia supere suas dificuldades passadas e encontre a coragem para confiar em sua equipe. Lara sabe que se Armia conseguir se superar, ela provará ser uma aventureira verdadeiramente capaz. Finalmente, Armia dispara uma flecha mágica de água na Fênix, apagando suas asas flamejantes e forçando-a a descer. Sig aproveita o momento, lançando um ataque poderoso, mas não é o suficiente, e a Fênix voa para cima novamente. Apesar do revés, Lois permanece otimista, confiante de que se eles mantiverem a pressão, a vitória estará ao alcance. Enquanto isso, de volta à guilda, Hansen contempla a possibilidade de um ataque de labirinto, mas logo descarta, dizendo que é algo que raramente ocorre. No entanto, Rama argumenta que se um acontecer, isso explicaria as estranhas ocorrências na cidade, e ela aponta que o sinal mais preocupante é a mutação de monstros e pressiona Hansen a reconhecer as vastas quantidades de mana agora cercando o labirinto. De volta ao labirinto, a Fênix começa a mutar. A besta cresce e suas chamas laranja-avermelhadas mudam para um azul intenso. Naru nota que mutações são supostamente raras e de graus mais baixos, acrescentando que encontrar duas em apenas alguns dias é algo quase inédito. Armia, visivelmente abalada, se pergunta por que continua dando de cara com esses monstros mutantes. Lara tenta tranquilizá-la, mas Armia está muito paralisada pelo medo para conseguir ouvir. Lara percebe que este é um problema sério, porque se Armia sucumbir ao medo novamente, isso poderia fortalecer a Fênix, e ela sabe que Armia precisa superar este momento se quiser crescer, mas Lara não tem ideia de como tirá-la dessa. A Fênix, então, sentindo fraqueza, avança em direção a Armia. Lara grita para ela desviar, mas Armia está paralisada no lugar. A besta então lança uma bola de fogo, mas Sig a intercepta, cortando as chamas com precisão e salvando-a no último segundo. A Fênix então retalia com uma barragem implacável de bolas de fogo, mas Sig se impõe, instando Armia a se levantar e grita que eles não podem fazer isso sem ela. Lara estende a mão para Armia e algo finalmente se acende dentro dela. Armia concorda em ajudar, mas pede um pouco de tempo, então sua equipe segura a linha, dando a ela o momento que precisa. Enquanto isso, fora do labirinto, Rama deixou a guilda. Refletindo sobre seu encontro, ela murmura que não esperava que eles revelassem a verdade tão facilmente. Ela se move para os pilares de pedra espalhados pela cidade e usa sua magia de fogo em um deles. Examinando a reação, ela conclui que isso não é magia normal e se pergunta com o que diabos está lidando. De volta ao labirinto, Naru acerta um soco na Fênix, mas mal afeta a criatura, e sua mão pega fogo no processo. Ela rapidamente extingue as chamas, mas a Fênix contra-ataca com outro golpe. Lois o bloqueia, mas sua espada derrete com um calor intenso. Enquanto a batalha se intensifica, Armia se prepara para lançar outro feitiço. Reconhecendo a pressão em que ela está, Lara lança um feitiço de cura para restaurar sua resistência, sabendo o quão difícil é usar magia de ataque 2 vezes em rápida sucessão. Armia então lança uma flecha de gelo, atingindo a Fênix e derrubando-a do céu. Apesar do golpe, a Fênix recupera o voo. Sig então decide enfrentá-la de frente, mas antes que ele possa agir, Naru desfere outro soco devastador, finalmente imobilizando a criatura. Lois então aproveita a oportunidade e a finaliza enfiando sua faca na cabeça da Fênix. Isso derrota a Fênix, e Lois elogia a Armia por um trabalho muito bem feito. Ele aponta que é tudo graças à magia dela que eles conseguiram garantir a vitória, e os outros concordam de coração. Oprimida pela alegria, Armia começa a chorar e agradece a todos pelo apoio. Ela então pega o cristal mágico do monstro enquanto o resto do grupo saboreia sua vitória. Em meio aos aplausos, Lara diz baixinho a Sig que Lois não se transformou dessa vez. Então Sig se pergunta em voz alta o que aquela transformação de antes poderia ter significado, resolvendo ficar de olho no Lois por um tempo.
A cena então muda para a estalagem, onde o grupo se reúne com Rama, que está bebendo em uma mesa. Ela casualmente pergunta se eles conseguiram dar um jeito na Fênix, surpreendendo-os com seu conhecimento do evento. Quando questionada, ela explica que uma garota tagarela contou tudo depois que ela jogou umas moedas para ela. E vendo o comportamento relaxado deles, Rama adivinha que eles devem ter derrotado o monstro. Ela então brinca que eles deveriam usar o dinheiro da recompensa para pagar um jantar para ela, embora Lois suspeite que ela esteja mais interessada em bebidas do que em comida. E com isso, todos se sentam para uma refeição. Enquanto comem, Naru se maravilha com a comida deliciosa, confessando que nunca soube que tais sabores existiam antes de vir para cá. Mas Rama resmunga, sem se impressionar, que a comida é medíocre na melhor das hipóteses, com carne dura e comum. Sheila, que chega para servir mais bebidas, ouve o comentário e sai bufando, claramente ofendida. Rama então se vira para Naru com um sorriso de canto, dizendo a ela para aproveitar a sopa enquanto pode, porque ela não vai encontrar nada parecido de volta à mansão, e esse comentário deixa os outros bem intrigados. Percebendo a confusão deles, Rama percebe que Naru não compartilhou sua história. Então, sem hesitar, ela diz que Naru é, na verdade, a filha do conde de Analistoria. O grupo fica chocado, e Lois de repente se lembra que ela é a mesma garota que ele salvou uma vez antes. Enquanto isso, de volta à guilda, Hansen informa Mist sobre a mutação da Fênix que ocorreu mais cedo, e ele também menciona que Rama está atualmente na cidade. Ao ouvir isso, Mist responde com um tom sério que eles vão precisar da ajuda de seus discípulos. No dia seguinte, Lois e Naru vão à guilda para trocar a gema mágica da Fênix por dinheiro. Mas, quando ambas apresentam o pagamento, Naru fica furiosa porque parece vergonhosamente pequeno. Gemas de Fênix são conhecidas por serem extremamente valiosas, e esta veio de uma Fênix evoluída, tornando-a ainda mais valiosa. Para Naru, não há como essa quantia irrisória ser justa, então ambas devem estar tentando passá-los para trás, se é só isso. Mas embora ambas possa ser uma oportunista descaradamente gananciosa por dinheiro, ela não é uma ladra, e ela calmamente assegura a Naru que a bolsa contém o valor total da gema, e até a convida a verificar por si mesma. Tipicamente, a guilda paga os aventureiros em moedas de prata, mas neste caso, o pagamento teria chegado a centenas de milhares de moedas de prata, o que seria um pesadelo logístico. Então, para evitar isso, Ambers trocou o valor por moedas de ouro, tornando-o muito mais fácil de transportar. Então, quando Naru finalmente inspeciona a bolsa, ela fica chocada ao perceber que Ambers não estava mentindo. Atordoada e sem saber o que dizer, ela fica sem jeito enquanto Lois intervém, aceitando silenciosamente o pagamento e acertando a taxa de Ambers antes de sair sem dizer uma palavra. Ambers, sempre animada em embolsar sua parte, não pode deixar de notar que Lois parece estranhamente contido. Então ela se inclina para Naru e pergunta se algo aconteceu entre eles. Naru a dispensa e segue Lois para fora, onde os dois se sentam para um lanche rápido. Mas mesmo assim, Lois permanece estranhamente silencioso. Incapaz de suportar a atenção por mais tempo, Naru finalmente quebra o gelo e diz que é algo que ela queria muito perguntar a ele. Com sua nova fortuna em mãos, Naru sugere que eles aluguem uma casa independente juntos. Sua proposta repentina pega Lois completamente de surpresa, mas ela rapidamente explica seu raciocínio. Ficar em hotéis não é apenas inconveniente, é caro, então com o dinheiro que eles ganharam, alugar uma casa particular não é apenas mais seguro, mas também muito mais econômico. Além do mais, a Naru já fez a lição de casa sobre o mercado imobiliário, e veja bem, ela até aponta que eles poderiam comprar uma casa, em vez de alugar, se quisessem. O Lois concorda com os argumentos da Naru, mas não resiste a perguntar se tem algum motivo especial para ela estar tocando nesse assunto agora, tipo uma queixa sobre o hotel da Mary. Mas a Naru logo esclarece que não há nada de errado com o hotel em si. É super confortável, a comida é excelente e não é à toa que faz tanto sucesso. O problema é que, por ser tão popular, está sempre cheio de gente e agitação. Mas o que ela não admite é o real motivo da sugestão. Ela anseia por um cantinho só deles, onde ela e o Lois possam ter conversas sem interrupções. E talvez, quem sabe, se aproximarem o suficiente para algo um pouco mais íntimo. Atordoada pelos próprios pensamentos, digamos, atrevidos, as bochechas da Naru ficam vermelhas como um pimentão. O Lois, completamente alheio ao que se passava na cabeça dela, responde com seu tom prático de sempre e diz que ainda é muito cedo para eles comprarem uma casa juntos. Porque, por enquanto, ele acredita que eles deveriam guardar dinheiro para possíveis emergências. E, além disso, precisam levar em conta a situação deles com o resto da galera. Depois de voltarem da caçada ao Fênix, o Sid tinha proposto a ideia de formarem um grupo permanente, já que todos se deram tão bem trabalhando juntos. O Lois ainda não deu uma resposta definitiva, mas ele tem ponderado seriamente sobre isso. Se eles planejam se aventurar nos andares mais profundos do labirinto, ele e a Naru terão dificuldades sozinhos, então adicionar companheiros de equipe fortes como o Si seria absolutamente crucial. Embora a Naru não esteja nem um pouco animada com a ideia de ter que dividir a atenção do Lois, ela sabe que ele está certo. Então, a contragosto, ela concorda que unir os grupos com o Si e o resto da turma é, de fato, a melhor jogada. Mais tarde naquele dia, o Lois e a Naru se encontram com o resto do grupo para, finalmente, selar a decisão. E juntos eles concordam em formar um grupo unificado. Então, o Sid levanta sua caneca propondo um brinde de celebração à nova e promissora equipe. A Mary, que é uma anfitriã super gentil, escuta tudo e os surpreende com uma refeição especial, por conta da casa. Depois do banquete, a Mia entra num delicioso coma alimentar, e como a hora já está avançada, a Lera se oferece para levá-la para o quarto.
A Lera então se dirige às escadas enquanto coloca a sonolenta Amiya nas costas, mas assim que ela está prestes a subir, a Naru a aborda, dizendo que tem algo que gostaria de discutir. Elas sobem juntas, e depois de acomodar a Amiya na cama, a Naru confidencia a Leira sobre a conversa que teve mais cedo com o Luiz a respeito de comprarem uma casa juntos. A Leira, impressionada com a ousadia da Naru, a elogia por ter tomado essa iniciativa. No entanto, a Naru admite que o Lois rejeitou a ideia, o que a faz se perguntar se ele, por acaso, a odeia. Mas a Leira rapidamente a tranquiliza, garantindo que o Lois não a odeia de jeito nenhum. Na verdade, é bem mais provável que ele esteja hesitante justamente porque se importa profundamente com ela. O Lois não parece ser o tipo tímido para a Leira, mas cada homem tem seu próprio jeito de abordar essas coisas. Então a Leira aconselha a Naru a ser paciente e dar um tempo a ele. Sentindo-se super tranquilizada, a Naru agradece a Leira pelo conselho e admite que está feliz por ter recorrido a ela em busca de ajuda, porque sabia que a Leira daria ótimos conselhos de relacionamento. Mas enquanto a Naru a enche de elogios, a Lyra não consegue evitar ser lembrada da sua própria inexperiência, afinal ela nunca nem teve um namorado na vida. Enquanto isso, lá embaixo, o Lois e o Sei estão tendo uma conversa bem parecida. O Stig é direto, sugerindo que o Lois deveria simplesmente concordar em morar com a Naru e aponta que não é como se ele fosse casar ou coisa parecida. Ele também acrescenta que a Naru claramente admira o Lois, e recusá-la magoaria muito os sentimentos dela. O Steve então pergunta, sem rodeios, se o Lois não gosta da ideia de morar com ela, mas o Lois rapidamente nega. A verdade é que ele nunca poderia odiar a Naru, porque foi ela quem lhe deu esperança quando ele estava no seu ponto mais baixo. E ela até veio de tão longe, só para formar um grupo com ele aqui nesta cidade. E por isso ele sempre será eternamente grato. Ainda assim, o Sig não está comprando as desculpas do Luis, porque é óbvio para ele que o Luis gosta da Naru, mas ele está apenas muito envergonhado para admitir isso em voz alta. De volta à conversa da Leira e da Naru, a Leira começa a falar sobre seu histórico romântico. Quando ela morava na capital real, era comum ter vários homens disputando a sua afeição, tanto que alguns chegavam a entrar no grupo dela, só para tentar se aproximar. O Cid era um desses homens, e um dia, enquanto o Cid estava fora, um outro cara, digamos, estava tão faminto que tentou se engraçar com a Lyra sem nem pedir permissão. Recusando-se a deixar barato, ela o nocauteou e o arrastou para fora. Ela estava pronta para deixar o incidente para lá, mas quando o Cid descobriu, o perdão simplesmente não estava em questão. Ele expulsa o homem da cidade com um chute forte e logo depois, ele mesmo também desaparece da cidade. A Lara admite que não tem a menor ideia do que o Cid estava pensando naquela época, mas lá embaixo, o Cid está confidenciando ao Lois sobre o mesmo incidente. Ele explica que estava furioso consigo mesmo por não ter estado lá para proteger a Lyra, e se sentiu muito envergonhado para encará-la. Por isso, ele deixou a capital real. Depois de muito tempo, ele finalmente veio para essa cidade em uma missão, mas ele nunca poderia ter esperado dar de cara com a Lyra bem aqui, e para completar, ela ainda estava disposta a formar um grupo com ele depois de saber sobre a sua missão. Mesmo pensando que ela devia estar brava com ele. O que o Cib não sabe é que a Lyra nunca esteve brava, ela estava apenas magoada por ele ter desaparecido sem dizer uma única palavra. Desde então, ela tem estado incerta sobre o que o Cid realmente sente por ela, de verdade. Nesse exato momento, a Sheila entra no quarto e depois de ouvir o finalzinho da conversa, ela comenta sem rodeios que se a Lara está tão incomodada com isso, ela deve ter sentimentos pelo Cid. Lá embaixo, o Cid pede desculpas ao Lois por fazê-lo ter que ouvir toda a sua história, mas, voltando ao tópico inicial, o Cid pressiona o Lois novamente sobre por que ele recusou a sugestão da Naru de morarem juntos. O Lois admite que não é totalmente contra a ideia, muito pelo contrário, na verdade. Isso o deixou super feliz ao ouvir a Naru dizer que queria morar com ele. Mas havia algo importante que ele precisava confirmar antes de tomar qualquer decisão. Nesse exato momento, a Ambrys chega à estalagem, procurando pelo Lois, porque ela finalmente concluiu o relatório de investigação que ele havia solicitado. O Sig então pergunta, curioso, por que a guilda estaria envolvida em investigações privadas, mas a Ambrys esclarece que isso não é, de forma alguma, um assunto da guilda. O Lois havia pedido pessoalmente a ela para fazer uma pesquisa para ele, por isso ela está aqui, fora do horário de expediente. Então, antes de começar, a Amherst pergunta se está tudo bem discutir isso na frente do C, mas o Lois, sem hesitação alguma, garante a ela que o C é totalmente confiável. E com isso, a Amherst começa seu relatório sobre a Naru. A Naru é a única filha do conde de Analistoria, e por tradição, ela e quem ela escolhesse para casar herdariam o título de seu pai. Mas um dia, ela de repente declarou que queria se tornar uma aventureira, do nada. Embora não seja algo inédito para nobres se aventurarem, nenhum pai apoiaria de bom grado seu único filho assumindo uma profissão tão perigosa. Então, inicialmente, o conde era firmemente contra a ideia, mas sua postura mudou completamente após um evento peculiar. O cabelo da Naru, do nada, ficou azul da noite para o dia. Essa mudança inesperada na aparência da Naru foi a razão que deixou o Lois intrigado também. Ele sabia que a cor do cabelo dela tinha mudado, mas não fazia ideia de que tinha acontecido tão de repente, e a causa dessa transformação ainda permanece um mistério. Ainda assim, daquele ponto em diante, o conde surpreendentemente parou de se opor à decisão da Naru de se tornar uma aventureira. O Lois não consegue evitar se perguntar por que o conde teria uma mudança tão drástica de ideia. Então, o Cid sugere uma possibilidade sombria. A Naru pode ter uma doença terminal e o pai dela queria que ela aproveitasse a liberdade antes de morrer. Mas isso não faz muito sentido, porque a Naru é incrivelmente forte, forte o suficiente para socar uma fênix no céu. Então, ela não parece estar em nenhum perigo imediato. Seja qual for a razão, uma coisa é certa. A Naru tem o consentimento total do pai para seguir sua carreira de aventureira.
E era exatamente isso que o Lois precisava confirmar. Embora ele nunca quisesse duvidar das afirmações da Naru, sempre havia uma pequena chance de ela estar mentindo sobre a aprovação do pai, só pra ficar perto dele. Mas agora que ele sabe a verdade, ele se sente aliviado por ter confirmado tudo isso. Depois que a Ambrys recebe o pagamento dela, ela sai prontamente, sem o menor interesse em ficar para a discussão que estava rolando. Assim que ela se vai, o C se vira para o Lois e pergunta o que ele teria feito se o pai da Naru tivesse desaprovado que ela se tornasse uma aventureira. O Lois explica que, em tal caso, ele teria dito a ela para voltar para casa temporariamente e tentar convencer os pais dela de forma adequada. E se isso não funcionasse, ele ainda a teria apoiado de qualquer forma necessária. Mas, felizmente, parece que isso não será um problema agora, de jeito nenhum. Lá em cima, as garotas estão juntando todas as peças do quebra-cabeça. A Naru é filha de um conde, mas mesmo assim, treinou incansavelmente e largou tudo pra vir pra cá depois de ouvir que o Luiz tinha sido expulso do grupo dele e ainda por cima, ousadamente pediu pra ele morar com ela. Elas estão todas profundamente impressionadas com o quão proativa a Naru é em sua busca romântica. E a Lara não consegue evitar desejar ser tão corajosa quanto ela. E isso faz o grupo bolar um plano pra ajudar a amiga. Elas trazem a Lara pra baixo e praticamente a arrastam pra confessar seus sentimentos ao Sig. Então ela nervosamente pergunta a ele se eles podem ter uma conversa particular lá fora, só os dois. O Sig, intrigado, mas percebendo a seriedade dela, concorda em sair com ela. Uma vez sozinhos, a Lara reúne toda a coragem para pedir ao Sig para ser o parceiro dela. Inicialmente, o C entende tudo errado, pensando que ela está falando sobre o grupo de aventureiros dele, sabe? Mas a Lara rapidamente esclarece que ela quer dizer parceiros pra vida, tipo, pra sempre. Só então é que a ficha cai pro C, e ele percebe que ela está confessando seus sentimentos românticos. Enquanto isso, todas as garotas estão aglomeradas perto da porta, espiando ansiosamente a conversa para ver a reação do C. O Sig fica completamente atordoado e gagueja que precisa de um tempo para pensar sobre isso. A Lara, embora desapontada pela falta de uma resposta imediata, entende perfeitamente, porque o C nunca foi o tipo de planejar com antecedência quando se trata de assuntos do coração. Ela está disposta a esperar pela decisão dele. As garotas estão radiantes que a confissão da Lyra foi muito melhor do que o esperado. Então, o Lois se vira para a Naru e pergunta se ela tem um tempo para conversar com ele amanhã, porque há algo bem importante que ele quer contar a ela. Enquanto isso, lá no labirinto, um grupo de aventureiros novatos se encontra encurralado por um orc nos andares superiores. Eles não têm a menor chance contra ele, então se escondem desesperadamente, torcendo para que ele siga em frente. Felizmente, o orc não os percebe ao passar, e justo quando eles pensam que estão fora de perigo, eles dão uma arrancada para saída. Mas outro orc aparece e corta o caminho deles. E para piorar ainda mais as coisas, o primeiro orc começa a voltar, deixando o grupo a meros momentos de ser encurralado dos dois lados, a menos que hajam rápido. Mas não se preocupem, porque o líder do grupo havia se preparado para situações como esta, para garantir a sobrevivência de todos, e é precisamente por isso que eles trouxeram o Keith. Mas quanto ao pobre Keith, bem, digamos que ele não vai escrever um livro de memórias sobre essa aventura não, porque o grupo usa como isca para atrair os orcs para longe enquanto eles fazem a sua fuga. Enquanto isso, de volta à cidade, o Lois e os outros estão desfrutando de um café da manhã tranquilo juntos. Mas a Naru está tão perdida em pensamentos que mal consegue se concentrar na comida. O Steak e a Leia começam a se preocupar com ela, assumindo que a distração dela tem algo a ver com o Lois. Ele mencionou ter algo importante para lhe dizer, mas nunca especificou o que era, nem quando eles falariam. Então agora, a Naru não consegue parar de sonhar acordada sobre o que poderia ser, de jeito nenhum. A Leira cutuca o Lois, sugerindo que ele pare de enrolar e vá logo conversar com a Naru. Mas o Lois hesita, porque essa não é uma conversa para se apressar. Ainda assim, se ele demorar muito mais, a Naru pode realmente começar a roer as unhas até o cotoco de tanto nervosismo, então ele finalmente decide arrancar o curativo de uma vez. O Luiz então se aproxima da Naru, e no momento em que ele chama o nome dela, ela estremece nervosamente e pergunta o que ele precisa. Ele diz a ela que é hora daquela discussão, e ela se prepara ansiosamente para o que quer que ele esteja prestes a dizer, com o coração na mão. Mas antes que o Lois pudesse dizer uma única palavra, a porta da estalagem se abre com um estrondo. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, o Heath tropeça pra dentro, vivo, mas todo machucado. A Sheila o reconhece instantaneamente e corre em pânico para verificar os ferimentos dele. Um pouco mais tarde, o Lois termina de curar o Keith e tranquiliza a todos, dizendo que o garoto vai ficar bem, e que os ferimentos dele não eram nem de perto tão ruins quanto pareciam. Então, por enquanto, a Lyra e a Sheila ficarão cuidando dele. Os outros acham esse arranjo um pouco estranho porque faz todo o sentido a Lyra estar envolvida, já que ela é uma curandeira. Mas por que a Sheila? Então a Mary intervém para explicar que a Sheila e o Keith são amigos desde que eram crianças. O Keith é um órfão do labirinto, então ele cresceu junto com a Sheila e tem a mesma idade que ela. Então a Mary nunca poderia abandoná-lo e ela frequentemente o deixava ficar pela estalagem e compartilhar refeições com eles. E com o tempo ela se apegou muito a ele e teria de bom grado lhe dado um emprego na estalagem. Mas o Keith tinha o coração decidido a se tornar um aventureiro, então a Mary apoiou o sonho dele. Ela até se lembra de como ele parecia feliz quando lhe disse que se juntaria ao seu primeiro grupo. E agora, veja só como isso acabou. O Lois então se vira para Naru, pedindo desculpas por adiar a conversa deles novamente, porque há algo bem urgente que ele precisa resolver primeiro. Ele já havia pedido um favor para rastrear o grupo que abandonou o Heath lá no labirinto. Os membros da guilda os alcançaram e deram uma surra daquelas como punição. E agora eles estão oferecendo ao Lois a chance de decidir o destino deles, o que é bem sério. Mas depois de ver o estado em que foram deixados, o Lois decide que eles já foram punidos o suficiente. Ele então ordena que o grupo deixe a cidade imediatamente, avisando-os para nunca mais voltar. E sem nenhuma outra escolha, o grupo foge dali.
A Ambrys, no entanto, não está nem um pouco animada. E embora ela entenda a raiva do Lois e porque ele buscou justiça, disputas entre aventureiros deveriam ser tratadas pela guilda, e não por justiça com as próprias mãos. Então ela lamenta que não pode de forma alguma aprovar a abordagem deles. Isso enfurece os aventureiros, que apontam que a guilda não fez absolutamente nada para resolver o problema, nem planejava tomar medidas significativas para garantir justiça ao Keith. A Ambrys concede que a resposta da guilda a essas situações é lamentavelmente inadequada, mas lembra a todos que ela está presa às ordens da gerência e tem pouco a dizer sobre como esses assuntos são tratados, infelizmente. Nesse exato momento, o Hanzan chega furioso e começa a repreender os aventureiros por terem tomado as rédeas da situação e banido o grupo, e ele afirma que eles não tinham autoridade alguma para tomar tal decisão. Os aventureiros, no entanto, contra-atacam, gritando que o Handsome não tem o direito de criticá-los, já que ele não fez absolutamente nada para resolver o problema em primeiro lugar. As tensões aumentam até que o Lois intervém, pedindo a todos para se acalmarem e garantindo que ele falará com Handsome diretamente para resolver as queixas deles. Quando o Lois se encontra com Handsome, ele expõe tudo o que aconteceu, detalhadamente. O Handsome ainda está insatisfeito que os aventureiros agiram por conta própria, mas agora que ele ouviu a história completa, ele consegue entender por que eles fizeram o que fizeram. O Lois então desafia o Handsome, perguntando por que ele não implementou quaisquer medidas para prevenir tais situações, e ele aponta que outras cidades têm políticas para proteger órfãos do labirinto de serem usados como isca, por exemplo. Mas o Handsome contra-ataca com uma pergunta afiada. Essas políticas serão realmente aplicáveis dentro de um labirinto? As cidades podem elaborar todas as regras e regulamentos que quiserem, mas se eles não resultarem em mudanças significativas, são apenas um desperdício de tempo e de recursos, no fim das contas. O Lois então insiste mais, perguntando se o Handsome pretende abandonar todos os órfãos do labirinto que acabam sendo explorados. Mas o Handsome o corrige, afirmando que o Lois está perdendo o ponto principal da questão. Ele sempre foi bem direto. Qualquer um insatisfeito com a forma como esta cidade funciona está livre para partir, sem problemas. Não se trata de calar as reclamações, mas sim de garantir que apenas aqueles que podem realmente lidar com a vida de um aventureiro assumam esse papel, de verdade. A guilda nunca forçou ninguém a se tornar um aventureiro, e isso inclui o Keith. Se o Keith não consegue lidar com os riscos inerentes ao trabalho, o Handsome argumenta que ele deveria ter escolhido um caminho diferente. O Lois quer rebater para dizer ao Handsome que ele está errado, mas uma parte dele concorda relutantemente com a dura verdade em suas palavras, infelizmente. Ainda assim, o Lois insiste que deve haver uma maneira melhor de resolver a situação e proteger os órfãos do labirinto. Nisso, o Hanzan se levanta e se lembra de algo que um homem lhe disse uma vez. Para um aventureiro, os incompetentes são tão bons quanto mortos, então é melhor estar preparado desde o início, sem falhas. O Handsome então lembra ao Lois que essas foram as palavras dele, ditas anos atrás, e para reforçar bem a memória, o Handsome revela uma cicatriz que recebeu durante o tempo deles juntos. Anos atrás, quando o Lois estava apenas começando como aventureiro, ele e o Handsome foram forçados a ser os burros de carga para um grupo de aventureiros experientes. O Handsome, em particular, foi tratado como lixo. Então, vendo isso, o Lois se ofereceu para ajudar a carregar parte da carga do Handsome para aliviar o fardo dele. Mas o Handsome, orgulhoso demais para aceitar pena de alguém tão inútil quanto o Lois, rosnou para ele calar a boca e cuidar da própria vida, sem se meter. Naquela noite, enquanto o resto do grupo se aconchegava perto do fogo, aquecido e rindo, o Handsome sentou-se sozinho no frio congelante, remoendo o arrependimento de ter aceitado aquele trabalho miserável, mesmo que pagasse bem. Horas depois que os outros já tinham adormecido, o Lois acordou o Handsome com um aviso urgente. Um grupo de goblins estava se aproximando. Ele disse ao Handsome para alertar os outros enquanto ele ficava para trás para vigiar, então o Handsome fez exatamente o que lhe foi dito. Quando o grupo se reuniu, o Lois explicou a situação. Os outros estavam céticos e exigiram saber se ele tinha certeza. Mas o Lois manteve-se firme, não havia engano algum. Uma horda massiva de goblins estava se aproximando, e eram simplesmente muitos para contar. Quando o grupo finalmente viu os goblins com os próprios olhos, o pânico se instalou de vez. Eles perceberam que não havia como vencer contra números tão esmagadores, então a única esperança deles era fugir, e rápido. Mas o líder argumentou que fugir diretamente era muito perigoso. Para ganhar tempo, o grupo bolou um plano cruel. Usaram o Lois e o Handsome como isca para distrair os goblins. Antes que o Handsome pudesse sequer entender o que estava acontecendo, ele e o Lois foram empurrados da beira de um penhasco e simplesmente deixados para trás. O Handsome então chamou furiosamente por ajuda, mas o Lois o impediu e explicou amargamente que os outros nunca tiveram a intenção de ajudá-los, de verdade. E este foi provavelmente o motivo pelo qual eles foram autorizados a se juntar ao grupo em primeiro lugar, como peões descartáveis para o trabalho sujo e nada mais. A situação enfurece o Handsome, embora ele saiba que não há nada que ele possa fazer até que eles escapem dali. Ele e o Lois juram sobreviver a esta provação juntos e se vingar do grupo que os abandonou sem coração, de forma tão cruel. Eles lutam ferozmente contra os goblins pelo que parece uma eternidade, mas enfrentar uma horda tão massiva de apenas os dois é uma batalha completamente perdida. Então, eventualmente, eles não têm escolha a não ser recuar, refugiando-se em uma árvore oca para evitar a detecção, a todo custo. O Handsome começa a perder a esperança, consumido pelo pensamento de que a sobrevivência contra a horda goblin é impossível e a amargura de ter sido sacrificado pelos antigos aliados o corrói por dentro. No entanto, o Lois aponta algo que poucas pessoas sabem. Hordas goblins são, na verdade, mais inclinadas a atacar grupos maiores. Então, se os goblins encontrarem o grupo, eles redirecionarão o ataque com certeza. E quase como se fosse um sinal, os goblins localizam o grupo e imediatamente os atacam em massa. Em meio ao caos, enquanto o grupo está sendo brutalmente massacrado, o Lois e o Handsome conseguem escapar despercebidos sem que ninguém os veja.
O Handsome não sente a menor pena do grupo, pensando que eles receberam exatamente o que mereciam por terem traído ele e o Lois. Mas o Lois, apesar de tudo, expressa arrependimento porque ele odeia a ideia de alguém morrer, mesmo que o abandonem, de forma tão cruel. Ainda assim, ele sabe que não há nada que eles possam fazer, então ele exorta o Hanson a se concentrar em voltar para a cidade. Enquanto o Hanson se move para seguir, ele de repente cai em agonia, pois o braço dele foi ferido durante a batalha com os Goblins, e a dor é insuportável. Lois fica chocada e exige saber por que Hanzan escondeu aquilo. Ele admite que não queria ser um fardo, ainda mais numa situação tão crítica. Lois tenta curá-lo, mas Hanzan protesta, alertando que os Goblins os notariam se ela continuasse, e isso seria um problemão para todos. Ele então diz a Lois para deixá-lo para trás, culpando-se por ser fraco e afirmando que alguém tão inútil quanto ele não merece viver. Mas Lois se recusa a abandoná-lo e grita ferozmente que Hanzan está completamente errado, que mesmo no mundo cruel com os considerados incompetentes, sempre há esperança de redenção. Daquele momento em diante, Lois e Hanzan lutaram lado a lado, rompendo as defesas dos Goblins com pura determinação, até finalmente alcançarem a segurança da cidade. Para Hanzan, Lois foi nada menos que a salvação, mas a fria verdade de Lois sobre o mundo, ser duro com a incompetência, ainda ressoava forte e verdadeira. A reviravolta do destino, no entanto, foi que a verdadeira incompetência naquele dia eram os aventureiros que fugiram, ignorantes dos padrões de comportamento dos Goblins e deixando Hanzan e Lois para se virarem sozinhos. Assim que retornaram à cidade, Lois e Hanzan se separaram, cada um seguindo seu caminho. Hanzan, no entanto, cruzou o caminho com um ancião que o acolheu. Sob a orientação dessa pessoa, Hanzan aprendeu muito, mas muito mesmo, eventualmente tornando-se um aventureiro super capaz. Esse ancião acabou sendo ninguém menos que o mestre da guilda Mist, o que explica como Hanzan se tornou um funcionário da guilda e ascendeu para servir como o braço direito de confiança do mestre da guilda, uma baita ascensão. Mas Hanzan não estava contando a história para se deleitar na nostalgia, não. Ele devia sua vida a Luz por aquele dia fatídico e estava determinado a pagar a dívida. Hanzan pediu a Luz para levar Naru e deixar a cidade para sua própria segurança, o mais rápido possível. Suas palavras não são uma ameaça, mas um aviso sincero nascido de genuína preocupação, porque Hanzan não quer que Lois seja envolvido nos perigosos eventos que estão prestes a acontecer. Lois, confuso com o conselho enigmático, deixou o escritório de Hanzan e retornou aos outros aventureiros, admitindo que falhou em convencer Hanzan a reconsiderar suas políticas rigorosas, que pareciam inabaláveis. Naquele momento, Ambers puxou Lois para o lado. Ela revelou que muitos na guilda não concordavam com a forma como o mestre da guilda estava conduzindo as coisas, e que a situação estava um tanto tensa. E foi então que ela apresentou a Lois um pedido pessoal. Mais tarde naquele dia, Lois vai até Naru e discute o pedido que Ambers lhe deu. Aparentemente, uma onda de monstros tem aparecido nas estradas perto da cidade, então ela, preocupada, pede a Lois para resolver a situação antes que civis se tornem vítimas, o que seria um desastre. Naru concorda, mas questiona por que a guilda ainda não emitiu uma recompensa por esses monstros. No entanto, tal ação exigiria a aprovação de Hanzan, e está claro que ele não vai assinar isso de jeito nenhum. Há também a questão de aventureiros criminosos causando o maior caos por toda a cidade, então Lois se oferece para ajudar com isso também, sem problemas. Embora Naru reconheça que as intenções de Lois são nobres, ela não pode deixar de apontar o quanto de trabalho adicional ele está assumindo. É muita coisa. Mas Lois a tranquiliza e explica que Ambers prometeu a eles um pagamento bônus por lidar com os monstros na estrada, o que é uma boa grana. No entanto, como esta missão não é aprovada pela guilda, a recompensa virá diretamente do próprio bolso de Ambers, e isso é algo que ela claramente não quer fazer, mas sente que é justo, justíssimo, considerando que Lois está saindo de suas tarefas habituais para ajudar, e muito. No dia seguinte, encontramos Cid treinando Keith em um grupo de meninos e esgrima. Lois chega com Naru, radiante de orgulho com o progresso de Keith, que está mandando muito bem. Lara, que não perde uma chance de levar o crédito, aponta que muito desse sucesso se deve aos seus feitiços de cura, claro. No entanto, ela enfatiza que a resiliência natural de Keith e sua determinação em se recuperar desempenharam o papel mais significativo, sem dúvida. Está claro que Keith tem um chamado para ser um aventureiro, afinal foi ideia dele mesmo pedir treinamento a Sig, o que é impressionante. Assim que as aulas de espada terminam, é a vez de Nervous ensinar técnicas de combate corpo a corpo. Vendo uma brecha, Lyra pergunta se Lois já falou com Naru sobre aquilo, sabe? Mas Lois, distraído como sempre, parece ter esquecido completamente, o que é bem a cara dele. Então Lyra fica brava com ele, enquanto C, com um sorriso, nota que ela voltou ao seu eu fogoso de sempre, eita. Enquanto isso, Hanzan se encontra com o mestre da guilda, trazendo consigo uma carta do primeiro-ministro. A carta serve como um lembrete severo para a guilda monitorar Naru de perto, muito de perto. Confuso sobre por que alguém como Naru atrairia o interesse do primeiro-ministro, Hanzan pede esclarecimentos a Mist, que parece saber de algo. Mist então compartilha da história do dragão maligno e da princesa adormecida, um conto de fadas amplamente conhecido em seu mundo, um clássico. Na história, a princesa se sacrifica para derrotar o dragão malévolo, mas Mist revela que é muito mais do que apenas um conto, é algo sério. É uma profecia destinada a se desenrolar, e logo, a marca de alguém escolhido pelos deuses para cumprir esse papel é o aparecimento súbito de cabelo azul, uma descrição que arrepiantemente combina perfeitamente com Naru, sem tirar nem pôr. Obrigado por assistir, inscreva-se para não perder a próxima parte, hein?